Boa noite a todos. Sejam bem-vindos com esse friozinho, né? Que possamos nos aconchegar, ficar todos na paz de Jesus. Então, hoje o nosso passe é coletivo, porque a nossa palestra hoje é um pouquinho mais longa, com perguntas e respostas. E antes disso, eu tenho alguns avisos para vocês. O primeiro deles é sobre o nosso primeiro Fórum Espírita de Blumenau, que vai ser chamado de Espiritismo com Espíritos. Então, vai ser nos dias 13, 14 e 15, né? Temos aqui os palestrantes, tudo isso, todas essas informações, inclusive com uma pequena biografia de cada palestrante, vocês vão encontrar no nosso site, né, que é o www.foreblu.org.br. Então, semana que vem, dia 30/6, está fechando o primeiro lote com o valor mais em conta. Para vocês que são já daqui também, e para o pessoal da internet aí, né, dia 30/6, está fechando o primeiro lote. Aí o outro vai até o dia 31 de julho. Então aproveitem para estar conseguindo aí os ingressos no valor menor. Certo? E quem quiser esses cartazes aqui para levar para, enfim, faculdades, escolas, locais de trabalho, para ajudar a divulgar o fórum, pode pegar depois ali na recepção com a Eunice. Certo? Um outro aviso. Nós vamos ter a Feira da Amizade, dia 5, 6 e 7 de julho, onde a casa participa e graças ao que a gente arrecada lá, que conseguimos estar aí fazendo muitas melhorias na casa, né? Então a gente pede, primeiro, a colaboração de vocês, né, que vocês vão lá nos prestigiar, não só a nós, tem também várias entidades, mas principalmente a nós, né? Então, se alguém conhece também alguma empresa que tem, às vezes são pedidos que voltam de roupas novas, nós temos interesse em estar negociando para estar vendendo lá na Feira da Amizade. Roupas usadas também em bom estado, a gente está recebendo bastante roupas. Se vocês ainda não deram uma olhadinha no guarda-roupa, né, podem estar aí colaborando com a casa. Nós temos também tickets da feijoada, que as entidades que participam vendem para colaborar lá com a Feira da Amizade, ali na recepção. São R$16 a feijoada. A gente também informa que nesse mês nós temos convidados na leitura, que são as pessoas que participam do projeto Identidade Eterna. Então, o mês todo vocês viram aí várias pessoas diferentes aqui na frente, são os convidados desse nosso projeto, que está aí mais de 1 ano e meio de trabalho já, né? Então, assim, vocês estão vendo essas pessoas que foram convidadas a estar na leitura este mês. Nós também gostaríamos de estar pedindo esse mês, em especial, macarrão e extrato de tomate. A gente cada mês está fazendo um pedido e a gente faz as nossas cestas para estar aí colaborando com quem está precisando de comida. Também gostaríamos de falar que encomendamos alguns livros do Dr. Hernani através de catálogo, e eles chegaram. Então, quem tiver interesse em estar conhecendo esse grande cientista que foi o Dr. Hernani Guimarães Andrade, que vem aí psicografando nas sessões públicas, nós temos vários livros ali fora à venda. E também, a pedido do Fernando e de toda a casa, nós gostaríamos de agradecer, em especial, a doutora Suzuko, pelos livros que ela doou para a casa, lá do Instituto, né, com o maior carinho. Esses livros vão ser catalogados, vão estar à disposição na biblioteca para várias pessoas também estarem conhecendo o grande trabalho que o Dr. Hernani deixou e vai continuar fazendo aí para nós que estamos aqui na Terra. Depois da palestra parece que vai ter um programa especial que foi gravado lá no Instituto. É isso? O Fernando depois pode colocar, né? Então, assim, também teremos algumas perguntas pela internet, o pessoal que está em casa e está querendo participar de perguntas e respostas. Primeiro nós vamos estar aí lendo as que chegaram por primeiro, que foram as do pessoal que estão aqui. Depois a gente vai começar a intercalar, né, as últimas ali com algumas perguntas que estiverem vindo aí pela internet, certo?
Então vamos agora nos concentrar, ouvir essa música, que o nosso pensamento possa ir o mais alto que ele consegue. Que possamos, Senhor, estar aqui de mente e coração abertos, para que possamos melhorar, para que possamos evoluir e assim primeiro ajudar a nós mesmos, para depois ajudar a tantos e tantos que estão à nossa volta e necessitam de amparo, de auxílio, Senhor, da Tua palavra, da Tua misericórdia. Abençoa todos que aqui estão assistindo. Abençoa também a José Fernando, para que ele possa responder, ouvindo as intuições de toda a espiritualidade amiga e podendo assim ajudar com tantas e tantas dúvidas que ainda temos, Senhor. Em Teu nome, em nome da espiritualidade maior que está à frente desses trabalhos, damos por iniciado mais uma palestra pública no dia de hoje. Que assim seja. Inútil revolta. Diante do turbilhão dos sentimentos que revoltam os corações, diante de tantas decepções e achaques que são os grandes ferimentos, as ingratidões são onde o coração ferido se atormenta e se cansa. Não te abraces com o sentimento inútil da revolta. A revolta só atrasa a marcha e endurece o coração. Em estado de revolta, chamais para junto de si outros tantos revoltados que assombram a crosta terrena. Cuidais, pois, com o sentimento inútil da revolta que inflama o ser numa famigerada utopia de desabafo, onde os únicos a te escutarem são os também revoltados. Levanta a cabeça ao alto e agradece a hora amarga que como um remédio se torna a ingratidão de todo o sofrimento. Erga a fronte e busca a humildade e o perdão, forças benditas que soerguem qualquer coração. Paz a todos. Arthur Virgílio. Psicografia recebida pelo médium Zé Araújo na reunião mediúnica da CEIU em 23 de junho de 2013. Que a nossa mediúnica é de manhã. Gostei da música. Legal. Escutei ela hoje de manhã, minha filha colocou pra mim. Pra mim? Ah, sim. Boa tarde a todos. Muita paz e sejam muito bem-vindos aqui à nossa casa, né? Nessa tarde aí de frio. Eu gostaria de dar uma boa tarde especial a algumas pessoas que eu estou vendo que fazia tempo que eu não via e estão aqui de volta. E principalmente ao seu Nelson, a Dona Rita e o Chifusa, que estão vindo de São Paulo, que tiveram aquela, né, a psicografia das filhas, né? Eles estão aqui. Dona Rita e o seu Nelson e o Chifusa vieram de São Paulo. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. E também temos até uma presença aqui internacional, né? Temos aqui a grande amiga aqui da Mônica, também a nossa amiga Biola, né? Welcome to CEIU. My English and bad, né? Bad. Muito ruim. Só quando eu psicografo. Aí, meu Deus. Tem até inveja de psicografia aqui. Né? Então sejam bem-vindas. Mas então, vamos lá, né? Queremos dizer que as perguntas são feitas e aquelas que a gente não puder ou não souber responder, num outro momento, pesquisando com pessoas que saibam mais, nós vamos trazer a resposta, aí fica pendente, né? A gente só pode responder aquilo que a gente tiver condições e com a ajuda aqui da espiritualidade, que também nos ajuda bastante. Peço desculpas se eu não souber também alguma palavra, né? Se eu falar alguma coisa errada aqui nas perguntas, né? Primeira pergunta. Me sinto muito mal em viver com as pessoas. Tenho uma forte vontade de me isolar. E será que longe de todos não vou evoluir mais depressa? Isso estaria certo? Não aguento mais as pessoas. É uma pergunta assim, um
tanto triste também, né? Porque quando a pessoa chega ao ponto de não querer mais viver em sociedade, é um tanto angustiante, né? E ninguém está livre de passar por isso. Mas no Livro dos Espíritos, na questão 766, Allan Kardec faz a seguinte pergunta. É um capítulo que é dedicado à vida em sociedade no Livro dos Espíritos. Então Allan Kardec pergunta mais ou menos assim: a vida em sociedade é uma obrigação natural? E a resposta dos espíritos maiores, superiores, inclusive o espírito da verdade que responde a Allan Kardec, é de que certamente. Depois ele conclui que Deus fez o homem para viver em sociedade e lhe deu a palavra e mais outras faculdades para que possamos todos nós nos ajudarmos, né, para a evolução. Mas é mais de conclusão mais forte para essa pergunta é a questão 767, aqui vem em seguida, onde Allan Kardec pergunta se o isolamento total seria contra a lei natural. E a resposta é que sim. É contra a lei natural a pessoa querer se isolar. Aí muita gente pode perguntar assim, tá, e o que você diria dos monges? Olha, existem momentos da nossa vida que a gente precisa se isolar um pouco para refletir, para pensar, para não ouvir nada. Isso é natural, isso faz parte. Agora querer se isolar, fugir do problema, não vai adiantar. O problema ele vai nos perseguir para onde quer que nós formos. Mudar de cidade, de estado, de país, de lugar não adianta. E quanto mais a gente fugir, mais as pessoas nos assombram com seus comentários pequenos, né? Com as suas palavras que não... Quanto mais você se incomoda, mais você entra nessa sintonia. Então, querer se isolar não é o caminho, meu irmão ou minha irmã. O caminho é buscar, principalmente, pessoas que coloquem você para cima. Muitas vezes a gente busca a própria família, às vezes nos coloca para baixo. Em vez de dizer assim, olha, não, vamos perdoar, vamos colocar para cima. Não, tem que fazer alguma coisa, tem que destruir, tem que fazer, tem que acontecer. Infelizmente é assim. As pessoas estão entrando numa... Veja uma pergunta dessa, a pessoa querer se isolar para melhorar, querer se isolar para evoluir. O contrário, na questão 767, ainda a espiritualidade conclui a Kardec que a questão da vida em sociedade é para que nós nos ajudemos, assim também ajudando a evoluir. Todo mundo tem que se sociabilizar. Até os índios. Senão cada um viveria sozinho. Não, até eles, todas as pessoas. Isso faz parte de uma lei natural que existe no mundo, da gente se sociabilizar. Quando chegamos a um ponto desse de não querer mais ver as pessoas, é porque realmente estamos, né, precisando de ajuda. E só o fato de precisar de ajuda mostra que a gente precisa das pessoas. Agora, num momento de crise, num momento de uma grande dor, nós temos que nos valer daquelas pessoas que nos colocam para cima e evitar durante um período, até nos fortalecermos, de ter contato com aquelas pessoas que... Lógico, você vai ter que ter contato. Quando eu digo, qualquer lugar que você for, vai ter contato. Porque hoje nós vivemos com a mídia, né? A mídia é uma coisa boa, uma coisa ruim. Então a gente tem que vir aqui dentro. A gente tem que ter certeza do que a gente é dentro de si. O restante a gente tem que se fortalecer. O importante é que você pense a intenção. A espiritualidade me ensina muito esses anos todos que o mais importante de tudo é a intenção. Se sua intenção é boa para com você, se você reconhece que você errou no Pai Nosso, né? Seja da Igreja Católica, seja da Igreja Protestante, seja do Espiritismo, eu acho que a introdução do Pai Nosso dita por Jesus é muito, eu acho que é taxativa, né?
bem conclusiva. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos semelhantes, devedores, na verdade, credores. Então, se a gente não perdoa, como é que a gente pode pedir perdão se a gente não perdoa, né? Então, seria isso. Minha família é muito interesseira. E eu também. Eu acho que é também, tá? Se não for, desculpa. Isso está certo? Só me aproximo das pessoas por interesse. É que eu acho que às vezes até a própria família, sem querer, dão exemplos um pouco tristes para os filhos, né? Porque as crianças, elas observam. Certa feita, o telefone da nossa casa tocou bastante. A nossa filha tinha uns 5, 6 anos. E o telefone tocou e a minha esposa fez: fala que a mãe não está. Aí a minha filha fez assim: ó, ela está dizendo que é para falar que ela não está. Eu achei aquilo o máximo. Por quê? Porque vendo que a criança, ela tem uma fase, veja que o espírito precisa dessa fase. Que essa fase toda criança vai ter, mesmo que uma criança seja um espírito mais perverso que está reencarnando, mas vai ter essa fase de pureza, porque faz parte da criança, exatamente para o espírito reaprender a parte da pureza que tem. Então, naquela pureza, ela disse: a mãe está dizendo para dizer que ela não está. Porque essa parte da criança que nós perdemos, que é muito interessante, quando Jesus diz: vinde a mim, minhas criancinhas. Quando Jesus compara as crianças ao reino. Teve uma psicografia da irmã Lúcia, né, que é muito interessante. Foi numa dessas psicografias aí que houve o ano passado. E ela também vem trazendo esse conhecimento, né, sobre a comparação que Jesus faz às crianças. Então, os lares, infelizmente, começam ali, essa questão do interesse. Porque diz: você tem que ter amizade com fulaninha, minha filha. Mas por que, mamãe? Porque fulaninha, você vê, o pai dela tem dinheiro. Você não pode ter com cicraninha. Cicraninha é pobrezinha. Aí já começa ali. Você tem que ficar junto, cole. Não, mas ela tá... Não, cole, mande pelo Face, você tem que cercar, você tem que interagir. Aí o adolescente, a criança, já fica já com um sentido do interesse. Se aproxima das pessoas por interesse. Não, é melhor a gente ir na casa hoje. Se a gente não for, meu Deus, o Zé não vai dar bola para nós. Ele não vai pedir os espíritos por nós. Então a gente tem que ir. Ah, mas eu estou chateado com o Zé. Não, mas faz uma cara boa para ele. Faz assim a ele. É na questão 895 do Livro dos Espíritos. Inclusive o irmão Roger é muita coincidência essa pergunta agora com que a gente me vê aqui, né? Que não existe coincidência. Mas o irmão Roger, esses dias aqui, andou pedindo para que nós, trabalhadores, eu não sei se foi do projeto Identidade Eterna, para nós, todos nós lermos a questão 895 do Livro dos Espíritos. E é mais ou menos assim que trata a questão 895. Kardec, lá pelas tantas, está perguntando para os espíritos superiores se ninguém pode se enganar que a gente tem vícios, entre todas as coisas de vícios, que nós temos um monte de vicissitudes, mas o que seria um sinal de inferioridade do ser humano? O que constava além dos vícios, de todas as coisas? E a espiritualidade não titubeia, responde para Allan Kardec que é o interesse pessoal. Olha só, o interesse pessoal. Isso é que é danoso no meio da sociedade. Porque isso faz com que você faça um casamento errado por interesse. Você faz uma relação errada por interesse. Você fica amigo de pessoas por interesse e deixa as verdadeiras amizades. Você faz um monte de coisa. Então é muito inteligente o Livro dos Espíritos. Realmente é ciência pura. Veja que lá tem resposta até para esses males que pergunta ali com a família. Ó, a minha família é toda interesseira, porque já começou desde lá. O pai e a mãe colocando interesses. As pessoas se tornam, tá vendo? A pessoa tem consciência de que também é interesseira. E o Espiritismo deve estar mostrando, porque o Espiritismo mostra qualquer um. Aí você pergunta: mas poxa, fulano, cicrano, ou uma pessoa frequentou uma casa espírita tanto tempo e não mudou em nada. Olha, mas o Espiritismo nunca prometeu que vai mudar ninguém. No Espiritismo, inclusive, é proibido proibir. Nós é que nos conscientizamos e começamos a nos analisar e criar uma consciência maior. Isso sim faculta o Espiritismo. E o que acontece?
Acontece que, quando chega a um ponto desse, a pessoa se reconhecer que ela é interesseira, isso já é um grande passo. Realmente eu tenho uma facilidade em ter interesse. Temos que combater isso, porque tudo por interesse, uma hora, lá o final não é bom. Pode escrever casamento, tudo que foi feito por interesse, seja o interesse do corpo físico, o interesse financeiro, o interesse psicológico, de qualquer forma o interesse ele não traz coisa boa depois. O desfecho não é legal. Tudo depois vai ser muito ruim. Então, meu irmão, minha irmã, leia a questão 895, que a resposta é bem longa também, mas a primeira coisa que a espiritualidade responde para Allan Kardec é de que na 895 a resposta é o interesse pessoal. Isso seria um grande... já faculta o grau de inferioridade do espírito ali encarnado. Porque tem gente que tem isso menos, tem outros que tem mais, tem uns que foram impregnados pela família, pela lei do interesse. Tem pessoas que quando chega uma pessoa com carrão, trata de um jeito, quando chega a pessoa de peste, trata de outro. Já isso mostra que a pessoa está dentro desse processo do interesse. Olha, que a pessoa que chegou de pés é pior do que aquela que chegou com a BMW. Muitas vezes o espírito que chegou de pés é muito mais evoluído do que aquele que chegou com a BMW. E tem uma energia muito melhor. Também o contrário pode acontecer. Uma pessoa pode chegar com a BMW, ser muito humilde, ser muito legal, ser muito espirituosa, enquanto uma pessoa que é um mendigo pode ser uma pessoa altamente austera e orgulhosa. A condição de estar com um carro ou sem carro, ou de pés ou de bicicleta, não vai dizer que qualidade tem esse espírito. E sim o grau de interesse que ele tenha sobre as pessoas e sobre as coisas. O auxílio aos companheiros mais evoluídos moralmente, como deve ser procedido de nossa parte? Pode fazer de novo? O auxílio aos companheiros mais evoluídos moralmente, como deve ser procedido de nossa parte? Olha, eu vou dar um exemplo hoje, trocando um e-mail com a doutora Suzuko, né? Se ela estiver nos assistindo aí, uma boa tarde. Também dar uma boa tarde para o Alamar Regis, né? Nosso, né? Ela gosta de comer, viu? Mas olha. Aí eu estive na casa dele em São Paulo, vou contar a vocês uma fofoquinha, né? E a esposa dele fez um yakisoba, mas não é yakisoba como a gente tá, é aquela yakisoba mesmo, um negócio grande assim, com frutos do mar, tudo junto, sabe? Meu Deus do céu. Foi uma emoção que a gente teve. E essa questão do auxílio às pessoas, a espíritos mais evoluídos, eu vou dar um exemplo da doutora Suzuko, que auxiliou o doutor Hernani, né? Que por tudo que a gente viveu naquela tarde em São Paulo ali maravilhosa, nós percebemos que por trás de qualquer grande cientista, qualquer pessoa que esteja fazendo, tem que ter alguém que auxilie esses espíritos. E como é que a gente pode auxiliar esses espíritos mais evoluídos? Primeiro, fazendo com que a gente escute as intuições e os conhecimentos deles. Segundo, vibrando positivamente para que eles tenham força de influenciar as pessoas, sejam eles anjos da guarda, sejam eles espíritos que são os nossos mentores, sejam eles nossos guias espirituais. Eles precisam, porque muitas vezes a pessoa só lembra de si, da família, mas nunca lembra de pedir a Deus, né? Que Deus abençoe o meu anjo da guarda, né? Que Deus ilumine o meu guia espiritual, para que tenha força sobre mim e sobre as pessoas. Porque quando a gente quer se afastar de uma casa como essa, ou qualquer outra casa espírita, ou de uma igreja, o que é que nós vamos usar? A primeira coisa que o ser humano, ele por estar dodói, com orgulho, ele vai tentar degrinir dentro dele mesmo aquele lugar, aquelas pessoas. Para quê? Para que eu possa, isso é um engodo, para que eu possa ficar bem, ou tentar ficar bem. Então eu tenho que pensar que aquilo não presta, aquele José Fernando não presta, ninguém ali presta, eles falam ali, ele está falando isso, aí quer dizer, isso não vai adiantar nada. Porque o José Fernando que eu era semana passada, eu já não sou mais. Isso não é porque eu sou médium não, tá? É porque eu escutei a Vanderléia dizer aqui na palestra dela que o mês todinho que ela teve ela não é a Vanderléia do mês passado. Aí eu estava em casa escutando a palestra dela e refletindo assim, meu Deus, eu não sou da semana passada. Porque você está em total reciclagem, né? Quando a pessoa vai buscando se culpar, se trabalhar, você tem esses upgrades, como chama hoje, né? Você tem essa metamorfose. Agora, quando você é a mesma coisa e quer só arrumar defeito nos outros, olha, eu já tenho tanto já, graças a Deus, eu tenho tantos erros, agora procuro melhorar.
Eu não vou ficar pensando também que a pessoa continua... Não, eu não posso pensar que ninguém continua a mesma coisa, porque eu mesmo não continuo. E quem se apega com isso vai ficando enferrujado. Então a gente pode auxiliar esses espíritos de diversas formas. Uma delas é a vibração, a oração e também a entrega, né? Porque todo trabalho, seja ele espiritual, mediúnico, profissional, ele tem que haver entrega. Nós temos que nos entregar. A entrega também já é uma grande ajuda. Gostaríamos de lembrar o pessoal da internet que a gente não vai estar respondendo perguntas particulares sobre entes queridos que desencarnaram, né? Domingo pode ser que venha. Domingo que vem, sim, né? Que é a psicografia pública, se tiver oportunidade, mas hoje a perguntas e respostas é mais específica, né? Sobre a doutrina espírita. Kátia, até agora há pouco chegou uns espíritos aqui, mas a própria direção pediu a eles que não fizesse isso, né? Porque existe uma organização. Porque se eu falar 2, 3, 4, 5, eu vou ter que falar do restante de todo mundo também, né? Aí eu tenho que estar uma mesa aqui e psicografar. Mas domingo que vem, né? Domingo que vem? Isso. Às vezes eu até esqueço, porque senão dá um friozinho na barriga. Não é? Mas domingo que vem a gente vai estar aí. Se vier, porque tem que vir, né? Gostaria de saber da irmã Lúcia. Você pode contar um pouco da vida dela? Olha, posso contar um pouco, sim. A irmã Lúcia, ela, para quem não sabe, ela foi freira, né? E ela é de Blumenau, inclusive blumenauense. Ela foi viver na Bahia, trabalhou na Carmelitas Descalças, fez parte um pouco ali com a irmã Madre Teresa de Calcutá, onde ela recebeu a ordem, né? Lá que ela fez parte da mesma ordem. E depois ela foi para Cuenca, na Espanha, onde ela terminou, né, a sua encarnação. Teve um problema muito sério no joelho. Desencarnou, inclusive, com esse problema no joelho em 1988. E estávamos no Evangelho na casa da Rosângela, que era uma das fundadoras junto comigo, né? Com a Kátia e com a Eunice, no apartamento que o Centro Espírita Irmã Lúcia, por mais que as pessoas queiram dizer que começou lá, não começou. Um Centro Espírita ele só começa quando ele tem mediúnica e passe definitiva. Agora, o lançamento da Comunidade Espírita Irmã Lúcia foi na casa da Rosângela Montagna, né? Rodrigues de Montagna, onde a Irmã Lúcia... Eu estava lá fazendo o evangelho, muito disciplinado até demais, quando veio primeiro o irmão de uma pessoa lá, que eu nunca vi aquela pessoa na minha vida, veio, psicografou, falou nomes íntimos, coisas lá, e aí todo mundo ficou espantado. Para nós já era comum, porque a gente já psicografava em Pernambuco, lá em Recife. Eu estava aqui, chegado aqui quase menos de 5 meses, 6 meses aqui, um ano talvez, não sei se era, não, acho que não era um ano ainda. E lá foi quando veio pedido para nós abrirmos uma casa espírita. E eu passei mais ou menos quase um ano na teimosia de não abrir, porque tantas casas espíritas aqui. Tentamos fazer parte de uma delas ali, né? E não conseguimos, né? Por acho que fatores maiores acho que casa espírita eu sempre digo que é a afinização, né? E aí a irmã Lúcia começou a escrever por nós, e foi quando nós fizemos a homenagem. Ela por 2 vezes pediu para que não colocasse o nome dela, que ela não se sentia digna. Temos essas psicografias históricas, e nós, fazendo uma homenagem, né, por ser irmã da Rosângela e por tudo que ela vinha sempre dando aquelas mensagens maravilhosas, né, Kátia? Resolvemos colocar o nome dela meio que a contragosto da própria irmã Lúcia. Tá? Mas a irmã Lúcia é um espírito que é uma das mentoras da nossa casa. Ela já disse uma vez para mim que não existe mentor principal, e que a casa estava crescendo tanto, porque assim, a irmã Lúcia, ela sempre foi mensagem e orientação aqui, com a irmã Magnólia, mas quem trabalha no passo de tratamento sempre foi os espíritos dos médicos, né? Espíritos como o Dr. Frederick von Stein, que já fez muita cirurgia aqui com muita gente, depois o Dr. Hans, alemão, depois o Dr. Agobá, né? Que deu para quem foi paciente dele ali, ele deu já inclusive provas que tinha sido, um Dr. Francisco, que é um carioca, mais uns 2 ou 3 médicos aí que são cada um na sua variedade ali, uns são ortopedistas, outros são cardiologistas, né? Então, trabalham médicos mesmo na sala de tratamento. A irmã Lúcia é uma grande trabalhadora da nossa casa, mas hoje o nosso diretor-geral é um humanista, ele não quer ainda que eu divulgue o nome dele, mas é o irmão Roger, viveu nos Estados Unidos, americano, e já psicografou em inglês, já falou pela psicofonia da nossa boca em inglês. Eu não falo inglês, eu tenho uma dificuldade muito grande, né? E sprechen Deutsch. Eine bisschen sprechen Deutsch und schreiben Deutsch. Aber sprechen nicht English. Ok? Então eu falo alemão um pouco e escrevo um pouco em alemão, mas não falo inglês, né?
E engraçado que em alemão até hoje não vê nenhuma psicografia, né? Porque é a língua que eu domino. Eu fico até meio que chateado. Tô brincando. Mas vem em inglês, já veio até em... Já psicofonei em francês, né? Não falo francês, já tive psicofonia em francês. E esses dias eles disseram que eu estava falando árabe na sala mediúnica. Mas eu... tem que gravar para a gente ver o que é e levar para uma pessoa. Estou pedindo para que eles levem um gravador. Então a irmã Lúcia é um espírito maravilhoso. Uma irmã que trabalha e incansavelmente junto com outras irmãs aqui. Não existe dogma depois do desencarne, né? Você pode ser budista. É uma questão de que ela tem uma afinidade espiritual com a casa. Se ela pode trabalhar em outros lugares, sim. O espírito ele pode trabalhar onde ele realmente for designado e ele se sentir bem e tiver com a permissão do alto, né? Então a irmã Lúcia é uma história curta, é um espírito que é de Blumenau, de uma família de Blumenau, da família Rodrigues, né? E inclusive tem irmã consanguíneos, tudo, a maioria está tudo vivo, né? Está tudo encarnado. Então é uma história muito boa. Ela foi uma freira, ela trabalhou na Califórnia, no frio lá com as pessoas. Ela disse que não gosta que muito fale muito, mas ela trabalhou junto com as pessoas pobres, junto com as pessoas necessitadas. Nos últimos anos trabalhou muito na oração. Isso é que é importante. O importante é isso, tá? Então um pouco da irmã Lúcia. Mas nós temos a biografia, não está no site não a biografia dela? Tem que ver isso. Até a gente tinha uns livretozinhos que tinha a biografia dela, tudo. Mas não só faz parte da irmã Lúcia. O nome da comunidade é CEIU, né? CEIU, Recanto do Saber. Tá? Então, Comunidade Espírita Irmã Lúcia, Recanto do Saber. Vamos lá. São duas perguntas que são da mesma pessoa pela letra e tem a ver com o mesmo assunto que seria animal, né? Então eu posso fazer as duas em seguidas. Respeito e defendo animais, mas não consigo tocá-los. Sinto-me inseguro e com muito medo. Até tenho vontade, mas não consigo. Isso pode ser reflexo de algo de outra vida? E aí em seguida, pela mesma letra, né, que deve ser... Sonho bastante com vampiros e lobisomem e acordo tensa demais. Gostaria de saber se em alguma época da história do mundo existiu esse tipo de criatura. Vamos para a primeira pergunta, né? A primeira pergunta referente a animais, a questão 598 do Livro dos Espíritos, até a questão 598 até 609 por aí, a espiritualidade, Kardec resolve abordar um tema de perguntas e respostas e questionamentos para os animais, sobre a alma dos animais, sobre os espíritos dos animais. E quando você lê essa questão da 598 até a 609, nós percebemos que os animais eles têm tudo e muito diferenciado de nós. Principalmente a condição do livre-arbítrio. Ou seja, os animais eles não têm tanto livre-arbítrio como todos nós, porque eles não têm esse raciocínio que nós temos de decisão. Agora, quando as pessoas têm essa... conheço muita gente, inclusive na minha família, que não pode ver um cachorro, que não pode... Existem os traumas. Existe, por exemplo, uma pessoa que machucou muitos animais no passado, ela pode ter um medo hoje muito grande, ou quem foi machucado por um animal no passado. Mas às vezes, e a mais das vezes, é uma questão de criação. A minha filha, ela tinha um problema sério com um cachorro, mas também o cachorro atacou ela, tinha 1 ano, 2 anos, ela não podia ver um animal, ela ficou sem fala, ficou o dia todo sem fala. Quando ela já estava tirando esse trauma, foi para a casa da minha cunhada, um cachorro braba mesmo, daquelas que vive amarrada assim, porque é demais, né, viver amarrado 24 horas um cachorro, coitado, lógico que vai ficar. E aí ela foi quando ele arranhou ela novamente esse cachorro aí realmente ela até hoje, esses dias ela disse para mim que estava indo para academia, voltando para casa, tinha um cachorro, ela disse que o homem notou que ela estava com medo. Sempre tem ajuda, né? Mas imagine que eu estou falando de uma coisa agora dessa vida. Imagine uma pessoa que na outra vida passou por... Olha, existe um caso muito interessante de um dos livros do Dr. Hernani, assim, né? Guimarães Andrade, nós tivemos lá no IBPP, né? Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas, né? Fantástico aquele ambiente. E agora eu me lembrei do caso de uma Maria, que o Dr. Hernani conta, né? De que essa Maria, essa moça, ela sofreu, que são marcas de outra vida. Eu vi lá, eles têm catalogado, ela tem marcas, apareceu essas marcas depois nela, né? Nas juntas, porque ela foi, na outra vida passada, completamente estraçalhada pela uma composição de trem. Não tem onde faz aquele entroncamento ali. E ela foi
E essas marcas apareceram depois no corpo, as marcas. Que a mãe chegou a pensar que ela tinha fogo selvagem, entre outras doenças ali, porque ficava aquele vermelhão e aquele corte nas juntas. Depois isso foi aparecendo, e ela, quando via um trem, alguma coisa ligada a trem, estação de trem, ela desmaiava, ela desfalecia. Isso são lembranças de outra vida. São recordações fortes do desencarne. Essa questão, agora eu já estou na segunda questão, tá? Que é a questão dos lobisomens. Não, em nenhuma era da humanidade existiu isso. Isso é um folclore juntamente com uma ficção. Existem vampiros espirituais, mas é no caso de sugar nossas energias. É diferente, é uma vampirização, não é com 2 dentes assim, não. Não, é diferente, tá? E essa questão de sonhar com os lobisomens, existem sim, chamado um processo que André Luiz trouxe nos seus livros, e que nós já estudamos aqui na casa alguns anos atrás, né? Que é a licantropia. Inclusive, nós, como temos uma mediunidade, temos médium na casa, né? Que tem mediunidade de transfiguração, e pode chegar a aparecer até inclusive um lobisomem, um monstro, né? Quando está incorporado uma cobra, né? Pode ficar com o pescoço, a cabeça até muda do médium. E isso é licantropia, o nome desse estudo. A licantropia é essa fusão que, quando eu estou no mundo espiritual, a percepção que eu tenho é de que eu estou vendo lobisomens, verdadeiros lobisomens. Mas, na verdade, são espíritos que tomam essas formas. Olha que isso hoje já está acontecendo na Terra. Eu estava assistindo um programa, eu acredito que foi uns 2 meses atrás, e que o rapaz ele já não tinha mais local para colocar tatuagem e parecia uma onça. Porque ele parece... Você já deve, quem viu aqui, levanta a mão aí, quem já viu aqui. Parecia uma onça. Quer dizer, imagine quando essa criatura, esse rapaz desencarnar, o aspecto do perispírito dele, que ele foi moldando, de certa forma, ele vai gostar de se parecer. Ah, mas então ele transformou o perispírito dele daqui? Não. Não, porque quando as pessoas aparecem, eu quero aparecer para o meu neto, eu estou bem velhinho, eu vou ter que aparecer bem velhinho, senão meu neto não vai me reconhecer. Se eu aparecer com a feição que eu vou estar, mais jovem, que eu gostei, que eu marquei em mim, que eu tenho o direito de usar, ninguém vai me conhecer. Então ele vai fomentar, vai plasmar essa criatura, essa aparência que ele está, né, formatando hoje em dia. Então esse sonho com os lobisomens, na verdade, são as pessoas são as aparências espirituais. Existem cidades, quando eu estava psicografando o livro Caminheiros do Bem, né, que é um livrinho aqui do irmão Jonas, teve algumas partes que eu tive desdobramento que, eu vou ser sincero, eu me assustei. Quando eu fui nessa cidade que tinha umas estátuas bem grandes de estrupadores, de tudo, que era uma coisa terrível, um fumo, umas cinzas, meu Deus do céu. Eu até pedi para eles que, para escrever, eu tinha que ir lá, eu não queria ir mais não. Eu estava bom de escrever, porque era uma coisa sufocante. Mas, para transcrever, como a gente estava transcrevendo, nós tivemos essa sensação muito, muito ruim. E as pessoas tinham um formato, que, meu Deus do céu, um formato esquisito. Uns tinham orelha grande, outros tinham formato de uma língua que saía da boca assim. Tudo formatos que a licantropia, esse estudo que André Luiz nos trouxe, nos mostra que nós somos aquilo que pensamos e que agimos. É muito importante nós termos cuidado com os nossos pensamentos antes de dormir. Muitas pessoas, antes de dormir, se exaurem, ficam exaustas, em vez de fazer uma oração. Para isso eu não tenho força, mas para assistir novela, com todo respeito, não estou aqui criticando ninguém, até porque todo mundo tem o direito de fazer o que quiser da sua vida antes de dormir. É apenas um aconselhamento para quem fez essa pergunta e para quem está aqui, está aí, através da internet, que antes de dormir, se a pessoa tem aquele problema, não, uma pessoa disse para mim, olha José, mas eu tenho que relaxar antes de dormir, eu tenho que assistir alguma coisa. Eu digo, então meu querido, você vai primeiro em algum local, faz a sua oração, lê uma página do Evangelho, é meio que uma preparação, porque se você deixar para fazer depois do filme, ai meu Deus, é rápido. É um espírito que pega em mim, o nome dele é Acordeu. Aqui tinham umas pessoas cochilando, não cochila. Se cochilar, ele me pega assim, né? Ele começou pegando o Jacomela e depois veio e me pega também. Então, como falávamos, você tem que fazer uma oração, uma prece, pegar
algum textozinho muito antes de dormir. Porque se você ficar num filme, tem gente que saiu daqui da casa espírita, saiu de um lugar legal, teve uma notícia boa, aí liga a televisão. Aí começa um filme de luta e a pessoa começa lutando junto, ó. Ai. E aquela energia, porque se você tiver um sistema nervoso parasimpático um tanto sensível ou sensitivo, aquelas energias que você desgastou ali parece que fica em você. Parece que o personagem do filme está incorporado em você. Não é? Tem gente que chega, sai assim, ó, da sala. Quer dizer, tem que ter cuidado com o que a gente vê antes de dormir. Porque isso vai fazer uma diferença muito grande no mundo espiritual. Ah, quer dizer que só acontece assim? Não. Ninguém vai se encontrar com um lobisomem no mundo espiritual só porque assistiu um filme de luta. Não, ninguém está falando isso. Queremos dizer que algumas coisas estão acontecendo. Com quem você está se envolvendo? Quem é aquela pessoa do trabalho? Com quem você está contando as suas coisas? Isso tudo pode impressionar de tal forma que as pessoas podem te buscar através de sonho, né? Que na verdade os sonhos são encontros que nós temos no mundo espiritual. São reminiscências de nossas vidas, são algumas coisas que nós estamos... Porque tem gente que tem pesadelo. Pesadelo, na verdade, é um espírito correndo atrás da gente, querendo sufocar a gente. A melhor coisa não é só oração. O bandido também ora antes de matar, vai na igreja e se confessa. Não. Ação boa, correção das nossas ações, é uma das melhores orações que existem. Com relação às manifestações que estão acontecendo, qual a opinião da espiritualidade? Olha, ontem eu tive a chance de ver um texto escrito por Divaldo, né, que ele escreveu no acho que é o Correio da Tarde de Salvador, que ele inclusive escreve. Eu achei muito, muito bom, não foi psicografado, não foi nada, foi o próprio Divaldo. As pessoas não podem se esconder atrás dos espíritos. Ah, agora o doutor fulano está falando aí. Não, nós temos que ser muito conscientes, coerentes e verdadeiros. O espiritismo não tem opinião formada sobre isso, porque os espíritas mais, como se diz, mais ortodoxos, né? Não vai dar opinião nenhuma. Mas nós somos brasileiros, somos seres humanos. Tem aí o jornalista, escritor, Alamar Regis. Está fazendo um bom trabalho lá no Facebook dele, na Rádio Fatos, que ele dá entrevistas, colocando as verdades. Agora não adianta a gente tampar o sol com a peneira. Se a gente chegar aqui dentro de uma casa espírita, se alguém chegar e disser assim, não, vocês não podem ir para manifestação. Onde é que tem isso? Kardec disse isso? Onde é que tem dizendo isso? Não, a gente nem incentiva ninguém a fazer nenhuma baderna. Agora, vamos nos juntar porque a voz do povo é a voz de quem? Fazer as coisas corretas, com paz, né? E para um movimento desse, o espiritismo eu não posso responder porque eu não sou o presidente, não sou o presidente da Federação Espírita Brasileira, né? E o espiritismo não tem dono. O próprio Kardec deixou nas entrelinhas que nós temos instituições, temos que nos respeitar. Tanto que de uma casa espírita para outra você vai se sentir mal, vai se sentir bem. Talvez você vai chegar aqui, eu queria até me sentir bem com o Marcelo, mas já disseram assim, ó, cuida com o Marcelo, tudo que ele disser tu não pode acreditar. A pessoa já entra assim, ó. Ou já vem para aqui assim, do contra. Não vai ganhar nada com isso. Primeiro que tem um monte de espíritos aqui, tem espíritos familiares e tudo mais, e a gente está aqui para fazer o bem. É perda de tempo. Quando a gente desencarnar, a verdade chega, porque a verdade ela vem de supersônico, de cavalo, de jumento, mas ela chega. Então, ninguém pode esconder. A verdade é como o sol. Uma hora ela vai dissipar todas as sombras que existem, né? Então, temos que crer nisso. Agora, tem que se manifestar, tem que falar, mas com coerência, com paz. Eu até gostei de uma dica que deram dos argentinos lá, quando tinha os vândalos, eles se sentavam, né? Todo mundo tem que fazer isso. Se senta todo mundo e aí fica fácil da polícia vir e prender aqueles que querem usurpar. Não, isso é um direito do povo. Inclusive, na terceira parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec intitulou, através de um estudo, se chama Lei da Destruição. E lá é um capítulo muito interessante de ler para quem gosta de acreditar piamente que existem os karmas coletivos, as tragédias coletivas. Não. Além de ler a terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei da destruição, que é muito interessante, também assista uma palestra da Vanderleia
né? Borba, que foi essa semana sobre fatalidade também, livre-arbítrio. Existe o seguinte, nem todos os desastres coletivos são programados. Até um número de pessoas sim, outras não, outras foi incoerência mesmo. A pessoa vem para o Stamptist em Blumenau, que é um encontro que tem aqui, para quem não sabe, na internet, que está aí fora do país aqui. O Stamptist é um encontro, né, de várias facções, de grupos, né, de etnias que se juntam e ficam na rua e é o dia todo bebendo. Tudo bem, não tenho nada contra, mas todo ano sempre tem acidentes. Se a pessoa vem, bebe, sabe que beber não pode dirigir, para mim isso é uma questão de fatalidade. Não houve nenhuma assim, programação para o cara desencarnar bêbado e virar e capotar o carro. Não é assim que funciona. Tem que ler a terceira parte do Livro dos Espíritos, Lei da Destruição. Vai entender um pouco, muito mais. Mas os espíritas são pseudo-sábios, lê um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, já vai discutir com as pessoas sem um conhecimento de profundidade. A doutrina espírita, ela é pautada no conhecimento científico e de estudar sempre, para poder entender. Acho que a gente intercala com algumas questões da internet aqui. Lembrando que a gente não vai estar colocando as perguntas sobre filho que morreu e essas questões assim, né? Porque senão tem várias perguntas. É de uma senhora que a primeira questão dela é particular, né? Sobre o filho, mas a segunda é bem interessante, né? É verdade que quando sonhamos preto e branco é que o espírito está nas trevas e quando o sonho é colorido é porque o espírito está em um bom lugar? Olha, eu já falei sobre isso aqui há muito tempo atrás, que a minha esposa tem uma prima que sonha em preto e branco. Eu achei interessante, porque eu tinha conhecido também mais duas pessoas que só sonham em preto e branco. E a prima da minha esposa, eu vejo que ela é uma pessoa maravilhosa, Fernanda, uma pessoa muito boa, muito maravilhosa, muito autêntica, tudo, só que ela só sonha em preto e branco. E quer dizer que todo mundo que ela sonha está nas trevas? Não, não. Sonhar em preto e branco, eu já li muita coisa de Freud, de Jung, né, de alguns autores e psiquiatras aí que a gente leu, querendo falar sobre os sonhos e as interpretações dos sonhos, mas eu fico com o Livro dos Espíritos, da questão 400 até 412 do Livro dos Espíritos, que nos mostra que nesse desdobramento automático e natural que nós temos todos os dias, ninguém fica sem dormir uma semana. Quem é que fica aqui? Quem é que já ficou uma semana sem dormir aqui? Agora, vou perguntar para todo mundo, levante a mão. Quem dorme todo dia aqui? Está vendo que é um processo natural? Olha, dormir é um grande ensaio para a morte, porque tem gente que não quer dormir. Pessoas que eu já cuidei aqui, que tinha síndrome do pânico, dizia assim: José, eu não quero dormir porque eu acho que eu vou morrer, não quero. Pega no sono. Quando é no outro dia eu acordo e faço: ai, estou vivo. Vocês estão rindo, é porque não sabe, a pessoa com síndrome do pânico é brabo. Eu já tratei muita gente aqui, esses 13 anos aqui. Quando a salinha de passe ainda era aqui, era bem pequena aqui, eu lembro que tinha uma jovem senhora que ela tinha um pânico, e o pânico dela é que ela não queria dormir, porque ela dormia, ela achava que ela ia se passar. Se passar é passar para o outro lado, né? Veja bem, como você vai dormir, os sonhos são fragmentos do dia a dia, juntamente com as nossas preocupações e o nosso desenrolar. Esse desenrolar de desdobramento pode ocorrer dentro da nossa casa. Tem gente que não quer sair dentro da casa, preocupada com a cozinha. Pode ocorrer você querer ir para a empresa e ir para aquelas coisas. Ou você pode ir para o mundo espiritual. Agora, a forma como nós vamos ver vai depender muito da nossa condição espiritual. A questão de ver em preto e branco é uma outra condição psíquica, mas não muito espiritual, não. Isso é a forma como eu vejo. Uma outra pergunta aqui da internet. Minha pergunta: desde moça, quando me tornei espírita, conheci alguns centros kardecistas. Em um em especial tive afinidades e frequentei muitos anos, e outros eu nunca mais voltei. Por que isso, se todos pregam a mesma filosofia? Obrigado, estou no ABC Paulista. Olha, minha querida, né, é mulher ou homem? Isso. É uma senhora, então. Minha querida, é o seguinte, eu entendo muito bem essa pergunta, só queria fazer uma correção. A casa espírita é para pregar a mesma coisa, que é o amor, a caridade, o conhecimento, a filosofia e os lados científicos. Mas o problema não está em toda a preleção espírita, não está
na codificação espírita, não está com o espiritismo, que é a doutrina dos espíritos, sejam eles desencarnados e encarnados. O problema está com os espíritas e não com o espiritismo. São pessoas. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na segunda parte, quando você passa, a própria espiritualidade já faz uma previsão ali nos bons espíritos, que muitos se juntarão com seus vícios, se juntarão por afinidade. Eu conheço o centro espírita aqui, você que é do ABC Paulista ali, que tem a questão de federado, com todo o respeito, estou falando isso com toda a ética. Às vezes a gente nem pode falar um negócio desse que já vai ser julgado. Olha aí, cadê a caridade dele? Eu não vou citar nome, não vou citar nada, eu vou fazer só uma comparação. E esse centro, nós fomos um grupo aqui dar uma palestra faz muitos anos atrás, federado. Federado quer dizer que faz parte da Federação Espírita Catarinense. A diretora-presidente fumando lá fora. Ela fez a oração inicial, ela fez a oração final, ela fez tudo e ela dirigiu o passe, fumando. Nada contra quem fuma. Mas olha, se você vai dar passe com a mão fedendo a cigarro, imagine que você vai botar a mão aqui. Imagine se você tiver magnetismo forte, essa pessoa pode até ficar com a sensação de ter fumado. Tudo isso que cientificamente não vai dar para explicar agora, mas essa questão de... E outra coisa, o tratamento deixou a gente em pé, não chamou a gente para sentar. Várias coisas que as pessoas que estavam conosco lá, os trabalhadores da época, repararam. Eu nem tinha reparado nada porque eu sou muito desligado, sabe? Estava reparando, era uma árvore ali, cheia de goiaba. Ai, não, que bom, se tivesse uma goiaba dessa, hein? E o pessoal estava reparando isso, depois vieram nos contar. Eu tinha reparado só que a pessoa... A gente tem aqui isso aqui a gente aprendeu no Lar Espírita Chico Xavier, onde Divaldo era o presidente, onde eu tive o nosso discurso com o Divaldo, que deixar tudo sempre para fazer 3, porque dá oportunidade de todo mundo. Se for um que vem aqui e fala e o outro só fala, não. Para todo mundo dá oportunidade de todo mundo, de vir, de trabalhar. Então, o problema dessa afinização é com as pessoas. Muitas vezes, a senhora tem que ver também que o nosso problema é conosco. Se eu for para várias casas, nenhuma presta, peraí, o problema está comigo. Mas eu entendo o que a senhora está falando e é muito verdadeiro. Que com uma casa a gente não se afiniza, porque a gente vai se afinizar no mesmo grau. Se uma casa estiver muito adiantada, você chegar, você não vai se afinizar. Você já vai ficar assim, ó. Aqui nem dá para fofocar, ó, ninguém fofoca. E aquela enjoada lá olhando para mim com o nariz arrebitado? Às vezes a pessoa está preocupada, a casa está cheia de coisa, a gente aqui mesmo, nós abraçamos as pessoas, mas se um dia todo mundo ali, a gente tem a nossa recepção, você vai ver como é que é, né? Mas não é falsidade não, é que a gente é assim, oi, tudo bem, como é que vai? Agora teve algumas pessoas daqui, coitadas, que não fazia por maldade, estão aprendendo, que era assim, aqui o passe, vai tomar passe? Essas pessoas agora estão até abraçando. Que aprenderam isso, estão aprendendo, porque é questão de criação, é questão de hábito, mas o que importa é a nossa sinceridade. Então isso acontece mesmo. A receita é a mesma, dada pelos Espíritos, o livro dos Espíritos é o mesmo. Eu li algumas perguntas aqui hoje que a forma de eu responder num livro mais antigo, da FEB ou do outro, eles mudaram, mas o que quer dizer é a mesma coisa. Agora, os Espíritas não são os mesmos. Uma vez perguntaram para Divaldo, eu estava no Lar Espírita Chico Xavier, isso em 1994, se eu não me engano. E estávamos passando uma fase difícil, que tem aquela fase difícil, né? Trabalhadores querem puxar para a esquerda, outros para a direita, com seus interesses pessoais, né? E suas radicalidades viciosas. E essa senhora era muito... Coitada. E ela, nesse dia que Divaldo estava respondendo a nós umas perguntas e respostas, era uma manhã de domingo, ensolarada, né, Jaboatão dos Guararapes, da Praia de Piedade, Candeias, na verdade, né? No meu Pernambuco saudoso lá. E ela veio com aquela vontade, pegou o microfone e fez assim, Divaldo! Ela tinha uma voz mais estridente que a minha. Divaldo! Qual é o problema da casa espírita? E Divaldo, né, com aquela mediunidade excelente, pegou o dedinho e fez assim, o espírita. Então, o problema da casa espírita não é a espiritualidade. Não são os mentores. São as pessoas. Porque ninguém vai vai se otorgar porque está aqui dentro que vai virar santo, que vai virar melhor. Não. Muitas casas espíritas têm um portal, viu? Tem um portal. Já ouviu falar do portal? Não? É o portal da transformação. A pessoa sai de casa assim, ó. Você vai ver! Machuco tudo, digo um monte de coisa, blasfemo, chamo palavrão, mas esculhambo tudo aqui.
Quando eu chego no portal, que eu entro naquela porta, faço boa tarde, muita paz. Pergunta, está preparada para dar o passo? Pergunta para mim. Estás preparado para dar o passo? Agora mesmo. Quem sou eu? Essa aqui ou aquela dali? Agora tem casas que são mais rígidas. A nossa casa, inclusive, para quem não sabe, é muito rígida. É que não dá para aparentar porque nós somos muito solidários e a gente quer imitar Chico Xavier, Jesus, imitar tudo isso, mas só que nós somos muito rígidos na disciplina. Aqui não tem enroleixo, aqui não adianta vir com enroleixo. Ou aqui a gente também não somos o dono da verdade, mas a gente segue realmente as coisas como devem ser seguidas. E somos mal interpretados por isso. Agora temos que estar de olho no orgulho, né? Viu, minha amiga do ABC? O orgulho é fogo. Quando a pessoa tem muito orgulho, ela tem que fechar uma casa para poder ficar com a consciência tranquila. Isso isso não combina com o espiritismo. Não combina. Não combina com a doutrina espírita. Mas o problema não é dos espíritos. Nem, como ela está falando, da doutrina. O problema é do movimento espírita. No meu trabalho, sinto que tem uma pessoa que quer me prejudicar, porque implica muito comigo, tem ar de superioridade para mim. Como me defender de alguém assim, sem fazer o mal? Eu rezo muito por ele e para a esposa dele. Quero saber se é necessário mesmo e em como essa provação vai me ajudar. Olha, tem que ter primeira coisa, não é fácil, né, uma situação dessa, porque eu já passei por isso ao longo dos meus 20 anos atrás, e na época eu também não sabia muito o que fazer não, tá? Eu já era espírita, tudo. E só para poder confortar quem fez essa pergunta, é daqui ou da internet? Daqui mesmo? Então melhor ainda. Para confortar, essa semana, há 15 dias atrás, eu chegamos na nossa garagem e tinha um saco de areia de cemitério. Aí quando foi domingo passado, tinha um sapo com a boca costurada na escada para subir. Ai, Jesus. Não é brincadeira, não. É sério. Uma semana antes tinha uma sacola com areia de cemitério, né? Assim, bem disposto assim, abertinha, pra gente ver mesmo, pra quando chegasse assim, né? Já olhar que tá areia do cemitério ali lá. E né, não aconteceu nada. O que aconteceu mais foi que minha esposa bateu, porque estava lá perto do carro, a areia do cemitério, perto do carro dela. E essas coisas podem até... não pega de leve, sabe por quê? Porque quando você faz o bem... A minha esposa bateu com o carro saindo, foi fazer um presente para um casal amigo nosso. Uma surpresa, né? Que eles estavam de aniversário. E a minha esposa foi lá preparar uma surpresinha para eles. Quando saiu, sem querer, no ponto cego, foi sair assim, não viu um carro ali. Que era um carro da Localiza. Minha esposa já foi dizendo, eu não vi, o senhor, estou errado, eu vou pagar tudo, não tem problema. Você vê como a pessoa é sincera e verdadeira, né? Não discutiu nada. E aí o senhor disse, porque não sei o que lá. Logo, minha esposa deu o telefone, a pessoa da Localiza liga, olha, dona Inês, pode ficar despreocupada, não perca seu final de semana, não é nada, a senhora não tem que pagar nada. O bem sempre vence. Faça o bem, seja verdadeiro, honesto, a verdade ela sempre vem. Pode inventar o que for de você, pode criar calúnia, difamação, não ligue. Siga realmente aquilo da sua consciência, porque nós temos uma consciência para Deus. Quem vai nos julgar, ou qualquer um de vocês, é Deus. Não é nenhum mortal cheio de defeitos que vai julgar o outro, não. Não perca seu sono, sua fé, não. E o sapo da boca costurada? E eu tenho, meu Deus, na minha vida, parece que eu tenho uma sina com sapo. Porque quando... Minha avó é índia, né? Minha avó é índia, então eu sou descendente de índio com negro, né? É uma mistura bonita lá. Espanhol, mas sangue meio quente. E como minha avó é neta, na verdade, ela é neta legítima de índio, eu sou bisneto, né? Bisneto, não sei de índio. Minha avó teve umas coisas na perna, que foi umas feridas muito grandes, feito umas laranjas abertas, e ela disse, meu filho, o único que tem coragem é você. Eu tinha que pegar um sapão que lá no Nordeste chamado sapo cururu, é desse tamanho aqui. Aqui deve ser um sapo boi, né? Olha, gente, eu tinha que pegar aquele sapo, esfregar na perna da minha avó. Aquele sapo me mijava todo, o sapo. E eu tinha que levar o sapo até o rio e de costa fazer assim com o sapo, dizer as palavras que ela disse para dizer, né? Eu não lembro mais. E jogar o sapo. Quando aconteceu isso domingo passado, eu me lembrei do... Não, e domingo eu estava com febre, né? Eu vim aqui, estava dodói com febre. Em casa, aí quando eu vi aquele grito lá fora, ai meu Deus, aí eu já digo, aconteceu alguma coisa, né? Já fui abrindo a porta, descendo, quando eu disse, o sapo, quando eu fui olhar o sapo, tá com a boca costurada assim, ó.
botaram o nome da gente lá e costuraram na boca do sapo. Quer dizer, olha, gente, então, minha amiga, o que é que eu vou dizer para você? Eu vou contar uma historinha que é verdadeira, que aconteceu comigo várias vezes. Não sei, para quem não sabe, o ano passado eu me aposentei na área de consultoria que eu dava para empresas, né? Então, me aposentei o ano passado. Estou trabalhando, mas com outras coisas. E aí, mas eu me lembro que quando eu tinha dificuldade em consultoria, e mesmo há 20 anos atrás, eu já fui muito para banheiro, fedorento, para fazer oração assim. A oração é muito boa. Vou dar uma dica. Chegue primeiro de que aquela pessoa que está perseguindo você e faça oração primeiro de que ela. Mas cuidado para não ficar com as mãos assim, porque uma vez me pegaram com as mãos assim, ó, dando passe, a pessoa disse, tu é macumbeiro mesmo, né, Zé? Para explicar aquela criatura porque eu estava com a mão assim. Disse, não, rapaz, eu estou botando uma luz aqui, fazendo oração. Não, tu está fazendo macumba. Tenha cuidado, não é para fazer expressões de mão, né? Fazer uma oração, uma prece, porque isso existe, tá? Às vezes os nossos obsessores pegam as pessoas para oprimir a gente também. E as pessoas perseguem mesmo. Tem gente que persegue tanto que quando a gente não chega, você se atrasa, a pessoa fica assim, ó. Se chama simbiose magnética. A pessoa assim, ó, meu Deus, ó, 6 horas não chegou ainda. Mas pode ser uma coisa dessa? Mas fica até irritado que a pessoa não chegou ainda. Isso se chama, entrou numa simbiose magnética. Só a prece, a oração, a ação e a fé que vai fazer isso. Tem pessoas que desistem, né? Não faça isso, tá? Uma intuição está me dizendo aqui que você não deve desistir. Se você desiste, porque tudo é uma fase, existe um ciclozinho. Quando isso acabar, se você fizer oração e for com boa vontade, porque assim, ó, quando eu me tornei ateu 2 anos, muita gente sabe dessa história, me tornei por causa da mediunidade, queria me internar na psiquiatria, Deus me livre, vou virar ateu agora, esse Deus para mim não existe. Aí que fui estudar Carl Sagan, todos aqueles estudos científicos, foi muito bom. Mas a única coisa que eu carreguei comigo, que eu disse que isso eu vou carregar para sempre, e foi minha bússola, e tem sido até hoje, se não tivesse espiritismo, cristianismo, mas uma coisa é sobrar, que Jesus disse, né? Aquele que se humilha será, e aquele que se exalta, humilhado. Então essa é a minha bússola de vida. Às vezes a gente precisa se humilhar um pouco, que a força, quando você se humilha, se você soubesse a força que você tem, olha, é uma força tremenda. Eu estava ontem dando um curso vocacional para adolescentes, e a princípio eu fui, né, um meio assim, meio quebrantado, meu Deus, da adolescente, foi eu e a Pauline, a minha assessora, estavam nós dois só, com eles. Olha, saiu eu e ela dizendo lá, como a gente aprendeu, foi fantástico. Eu vi um adolescente de 17 anos, eu e a Paulina olhávamos um para o outro assim, a força empreendedora que tem essa menina, essa moça com 17 anos. Querendo ter seu negócio, querendo ter sua coisa. Enquanto nós temos pessoas aqui formadas, pessoas vividas, e que um dia sim, um dia não, estão de baixa. Hoje eu estou ruim, hoje eu estou assim, hoje eu dou um saco, reclamando. Não quer empreender nada. Desculpa, não sei porque eu estou falando assim. Não é desculpa de médio não, às vezes eu não sei porque eu faço isso. Eu não quero fazer isso, mas eu faço, tá vendo? Então é isso. Tenha fé, ore, reze, vá para o banheiro, pode estar fedorento, mas ore, faça. E chegue um dia da semana mais cedo, de preferência na segunda. Se tiver um vigilante, a não ser que você não tenha a chave, mas se você tiver um jeitinho, dê um jeitinho. Ah, eu preciso entrar ali, eu estou apertada, inventa qualquer coisa. Eu fazia isso, eu fazia até assim já. Ô rapaz, deixa eu ir no banheiro, ia lá no banheiro, rezava, fazia oração. E me adiantou muito, eu tinha dias que a pessoa queria fazer um negócio, queria implicar, e perdia as forças. A oração é a melhor coisa. Podemos sentir o toque, cheiro de alguém que já desencarnou? Exemplo, estava revendo fotos e senti o toque no meu cabelo e o perfume. É possível? Oh, como é possível? Eu vou falar de uma pessoa mais incrédula que eu conheci na minha vida, né? Que inclusive eu não vou apontar pela questão de ética para ela, porque senão seria... Não é? Mas a mascote, a nossa fundadora da CIU aqui, era tão novinha quando conheceu. Tá novinha ainda. Mascote, fala aí, você que não sente nada, chegou uma vez para mim, eu estava dando curso de passe para ela, e ela disse, não adianta porque eu não sinto nada. Ela já sentiu o cheiro de charuto, né? Já sentiu o cheiro de flores, né? De coisas visitando a gente, espíritos visitando, ela sentiu. O Roberto mesmo, na última psicografia, que é outro também muito séptico, né? O Roberto Carrilho, que lê aqui, ele disse que naquele dia que a Madre Teresa, algum espírito disse que ia sair pétalas, ia cair, ele disse que sentiu o cheiro, sentiu o perfume, sentiu tudo. Outras pessoas também nos comentaram que sentiram.
naquele dia da última psicografia. Então, sim, pode. Tem pessoas que pegam fotos para rever, sente aquele perfume, inclusive, que a pessoa traz. Isso é super normal e possível, sim, minha irmã. Com certeza. A pergunta da internet. Zé Araújo e demais companheiros do CEU, meu cordial boa noite. Gostaria de fazer uma pergunta que diz respeito ao campo da biofísica. Acredito. Sabendo que o perispírito é uma substância semimaterial, pode o mesmo ser afetado por determinadas formas de energia? Por exemplo, num local onde haja uma explosão nuclear, podem os espíritos ali presentes sofrerem algum dano em seus perispíritos a nível molecular? Curiosamente, muitos espíritos reencarnam nesses locais, onde ocorrem essas catástrofes radioativas, com grandes deformidades físicas, teratogênese. Seria essa uma explicação para o fato, ou ocorre unicamente pelas alterações cromossômicas durante o período da divisão celular no embrião? Recife, Pernambuco. André Luiz. Tinha que ser de Pernambuco. Perguntas assim, né? Tinha que ser de lá. Então, estou brincando, André Luiz, tá? Muita paz para você. Nosso cordial boa noite também. E vou pedir agora aqui a ajuda do Dr. Hernando Guimarães Andrade, né? Dos espíritos aqui, para nos ajudar com essa resposta. Veja bem, o campo, o modelador biológico, né? Campo modelador biológico, tá? Esse modelo que é o perispírito, estou demorando porque eu estou esperando aqui, tá? O coach. Olha, o perispírito, ele pode ser afetado, mas, André Luiz, o que vai acontecer? Uma carga que eu tomo um veneno para me suicidar, ele vem uma carga psíquica da vontade contra leis. Se eu estou lá em Chernobyl, está acontecendo uma grande radiação que afeta a minha saúde, eu não tive culpa disso, eu estou lá na minha casa, naquele raio de 50 quilômetros, 20 quilômetros, vamos lá, e aquilo afeta a minha saúde, afeta o meu corpo físico. E se eu não tive nenhuma culpa nisso, estou passando por aquilo porque entrei num processo ali que foi aproveitado, o meu perispírito depois não vai sofrer isso porque não houve a vontade em mim, eu não me impregnei disso. Então, segundo a espiritualidade aqui que está nos dando esse apoio aqui, os males do perispírito, eles são reprogramáveis e programados também. Agora, tudo está ligado a uma lei, que é a lei de ação e reação. Se eu torno uma ação prejudicial a mim mesmo, isso vai impregnar no meu corpo espiritual. Agora, se eu não tive nada a ver com aquilo, não estava pensando, lógico, uma coisa traumática sim, se houve uma radiação forte, tão forte de moléculas, que o meu perispírito, aí vai depender o seguinte que a espiritualidade está dizendo. Está dando duas respostas. A primeira, que se a pessoa tiver um campo biomagnético muito de um espírito mais elevado, ele vai conseguir se livrar disso. Muito obrigado. Agora, se a pessoa tiver um corpo normal, que eu digo para os meus filhos, né? Que existem pessoas que vivem pela sorte. Os que buscam a religião, seja católica, protestante, espírita, de estar aqui pelo menos uma vez por semana, vai criando um campo diferente. Agora, tem aqueles que não procuram nada, estão aí bebendo, não tem nada, acorda como jumento, dorme como cavalo, não quer nem saber. Esses daí estão pela sorte. Então, esses daí também, o perispírito deles estão pela sorte. Posso impregnar alguma coisa em mim, que aquilo vai ficar forte, porque o meu espírito não tem nada de superior. A espiritualidade disse para ficar mais fácil, porque eu podia também dar uma resposta muito linda, viu? Vamos preparar para ela, né? Mas quer dizer que se o espírito, André Luiz e todo mundo que estiver aí, se o espírito... Opa, agora chegou o doutor Hernani aqui, agora o negócio está mais forte agora. Opa, agora vamos lá. Então assim, se o espírito da pessoa encarnada no seu campo modelador biológico, tá? No seu, né? Ele chama de MOB aqui. Ali tem tudo ali tem tudo. Estamos presos molécula a molécula, tudo certinho. Só que, se o meu espírito sobrepõe isso aqui, ele não vai ser afetado. Agora, se o meu espírito não sobrepõe isso, eu vou ser afetado. Isso vai fazer parte da fatalidade também que vai acontecer. Então eu vou estar com o perispírito mais afetado. Tem um livro, não sei qual é o deles que a gente psicografou aqui, que fala que a pessoa vai renascer na montanha. Acho que é o livro
Como é que é o nosso livro ali? O Templo do Reencontro. Está esgotado, a gente vai relançar agora novamente, né? E esse livro fala que a pessoa vai renascer lá nas montanhas por causa do seu pulmão, que foi afetado na outra vida. Tem que nascer num lugar onde tem um campo para respirar aquele ar, senão ele não vai conseguir passar tantos anos. Olha, até isso é identificado na nossa sobrevivência. O local onde a gente vai morar, o que nós vamos respirar, o que nós vamos viver, isso tudo afeta o nosso campo físico que foi programado no perispírito. Então as duas respostas são essas. A primeira é que pode não afetar em nada na lei de causa e efeito. E a segunda vai depender do grau espiritual da pessoa encarnada, porque cada um vai ter um metabolismo tanto orgânico como perispíritico bem diferente. Inclusive o Dr. Hernando está dizendo aqui para mim que ele quer lançar, logo quando ele passar o treinamento, perguntas e respostas, né? Ele disse que a priori eles tinham pensado de vir só pessoas aqui, cientistas, tudo mais, mas ele disse que não cabe fazer nada escondido não, que ele nunca fez nada escondido de ninguém. Ele disse que ama o povo e está mandando um beijo no coração de cada um. Que ele disse que gostava muito de gente, agora ele gosta muito de espírito. Desencarnado e encarnado, viu, doutora Suzuko? Posso contar? Será que a doutora Suzuko vai ficar chateada? Não. O doutor Hernando está pedindo para eu me contar. Ele é fogo. Eu fui lá no Instituto de Pesquisa Psicobiofísicas, né? Foi uma tarde maravilhosa junto com o nosso confrade Roberto Oliveira, que é testemunha dos... E quem tiver um pouco de curiosidade, que eu sei que vocês não são curiosos, aconteceu alguns fenômenos lá quando eu estava lá. Doutor Hernani, né? Primeiro deles, eu vou contar esse que ele está pedindo. Doutor Suzuko, eu não tenho culpa. Quando eu cheguei lá a gente estava em São Paulo, tudo, quando a coisa protegida, né? Tudo foi facilitado. No hotel eu pedi assim, doutor Hernando, se eu puder ajudar, no final do avião, né? Só dar uma mãozinha no hotel, porque é tão complicado o hotel em São Paulo a gente chegar assim, né? Principalmente no Ibis, tem que esperar até 1 hora, né? Sair. Sempre foi assim. Mas eu pedi isso brincando, depois eu disse, é brincadeira. Quando eu cheguei lá, o Roberto Oliveira olhou para mim, o rapaz já foi botando a gente nos quartos, não fumante, tudo certinho, e colocou a gente antes, porque colocou a gente de 10 e pouca para dentro. E a nossa diária só começava de meio-dia, 1 hora. Isso aí já foi uma facilidade que a gente... Poxa, que bom. Logo depois a gente pegou um táxi, saímos bem mais cedo, marcamos de 1 hora com ela, a gente pegou um táxi. Gente, não deu nem 12 minutos, a gente estava lá na porta dela, meio-dia e pouco. Eu disse, meu Deus, e agora? Entramos ou não? Aí eu disse, Roberto, liga para ela. Mas quando o Roberto foi ligar, eu me arrepiava. E eu não me arrepio, eu não sei de frio, né? Tem uns que gostam de dizer assim, estou todo arrepiado, né? Não, eu só arrepio quando eu tomo um antihistâmico e misturo com outro remédio, porque dá uns arrepios, ou quando eu estou com muito frio. E quando eu vejo aquele arrepio todo no meu corpo, eu disse, Roberto, o que foi? Eu estou me arrepiando todo, Roberto. Aí o Roberto disse, cara, segura aí o negócio. Eu digo, segura o quê, Roberto? Eu não vou incorporar aqui no meio da rua. Você está pensando que eu sou o quê? Sou um médico disciplinado, Roberto. Nós entramos lá. Uma casa maravilhosa, aquela árvore, aquela entrada. Então tudo ficou marcado, as irmãs da doutora Suzuko, né, a Keiko, a Sumire, o irmão Jorge, todos eles lá. Aquela recepção muito maravilhosa da doutora Suzuko. Logo que nós sentamos, ela já tinha mandado preparar café, chá, tudo mais. Aquele bolo de cenoura que o Roberto comeu quase todo, né? E o Alamar acabou de acabar com tudo. O Alamar chegou lá com o Gilson lá e comeram só. E eu sei que, em determinado momento, antes do Alamar chegar, com o cinegrafista profissional da Bunny, as imagens ficaram lindas, né? E aí, antes de chegar, nós estávamos assim, daqui a pouco o doutor Hernando fez assim. Ele deu várias provas lá, que era ele mesmo, em coisas que ninguém, né? Mas primeiro ele fez assim, eu nem consegui segurar. Eu disse, eu estou aqui por causa do dia dos namorados, eu fui pegando a mão dela, mas não foi eu, já foi ele, né? Eu digo, ih, rapaz, que é isso, né? Ele já foi direto, estou aqui porque é uma data especial, hoje é o dia dos namorados. Foi uma coisa romântica, espiritual, maravilhosa, né? Uma prova de amor aí, o doutor Hernando do Mundo Espiritual deu aí para a doutora Suzuko. E com isso eu quero concluir o seguinte, que mesmo que é a pergunta mesmo? Eu já esqueci. Ai, me empolguei tanto aqui. É que a gente aqui em casa, a gente é muito sincero aqui, a gente não tem enrolation, né? Eu esqueci da pergunta. Já respondeu? Já respondi? Ah, foi? Não, só para concluir, então daqui a pouco, quando eu terminar, vou terminar mais cedo, às 18h35, nós vamos passar ali, quem quiser ficar, fique. O pessoal da internet ficar ali. O Alamar é um jornalista, fez um programa lá, levou o cinegrafista, chegou lá. E foi uma surpresa também, o doutor Suzuko fez um programa de perguntas e respostas lá, muito interessante. Tem um caso lá mesmo, foi um caso
que aquele caso que eu contei mais ou menos lá está sendo contado lá, tem, olha, muito legal. Para quem quiser ficar ali, uns 40, 50 minutos que nós vamos passar, por isso nós vamos terminar mais cedo, vale a pena, que é um programa inédito, né? Ele não vai jogar, as primeiras pessoas a verem estarão aqui, e dizer para vocês que o André Luiz lá de Recife, dizer, conterrâneo, eu também sou daí, viu, esse menino? É, bichinho, eu sou daí também. Agora eu sou blumenauense, né? Ich spreche mag lieben Deutschen, né? Ich liebe wieder hier, Gott sei Dank, viu? Eu estou dizendo que eu gosto muito de viver aqui e me sinto blumenauense de coração também. André Luiz, então é isso. Tudo está ligado ao grau espiritual de cada pessoa que está aqui e ligado também a outras propriedades do perispírito aqui, que inclusive o Dr. Hernani vai falar sobre o MOB. Ele está dizendo para mim aqui que vai falar sobre as cúpulas, algumas coisas nas cúpulas que ele vê que pode ser melhorado, inclusive, do que ele vai trazer do mundo espiritual. Aguardemos, até porque ele está em treinamento conosco, né? E eu já disse para ele que esse jumento aqui precisa ser adestrado, ele está adestrando o bichinho, logo logo a gente vai estar bem. A gente pede desculpa se a gente não conseguir ler todas as perguntas, né? São muitas. E a gente vai seguindo a ordem, inclusive elas são numeradas pela ordem que as pessoas foram chegando e foram sendo feitas, né? Meu pai esteve internado há 1 mês com pneumonia, mas veio para casa com oxigênio. Será que vai ser por muito tempo? E minha mãe agora apareceu com câncer de pele no rosto. Estou preocupada. Olha, primeiro vou responder do final. O câncer da sua mãe de pele, ele foi condicionado a um estado emocional e psíquico dela, de muita preocupação, de inclusive chamar uma doença para ela, porque entre os casais, os filhos às vezes não entendem. Há uma cumplicidade muito grande de que um às vezes preferia estar doente do que aquele outro. Então isso aí foi uma coisa que ela chamou, mas o processo dela é bem curável, tem que levá-la o quanto antes, né? Se possível levá-la em mais de um médico, e outra coisa, o dela vai se estabilizar. Quanto a ele, a questão do oxigênio, gente, o que eu disse para um dia desse para uma pessoa que está passando um caso muito sério, da pessoa convalescendo dentro de casa, eu vou dizer para vocês, agradeçam a Deus. Aí você vai dizer, meu Deus, José, como é que você tem coragem de dizer uma coisa dessa? Eu vou dizer por experiência. Agradeçam a Deus o conhecimento que vocês têm de estarem aqui e de saber que quando uma pessoa ela está hospitalizada numa UTI, que ela vai para casa ainda bem doente, isso é muito melhor do que a pessoa desencarnar sem ter conversado com os filhos, sem ter dobrado um pouquinho o coração, dobrado um pouquinho daquele morreu, acabou-se, dobrado um pouquinho eu não quero nada. Isso já é um bom sinal, porque ele pelo menos vai ser hospitalizado no mundo espiritual. Ruim é quando a pessoa é uma pessoa revoltada, fica doente e desencarna de maneira ainda revoltado, e não adianta. Você vê que em muitos casos de desencarnes brutos, o espírito não tomou conhecimento daquilo logo, porque são logo, principalmente espíritos que não merecem, espíritos adolescentes, espíritos de pessoas. Teve um caso em São João Batista, eu tinha acabado de chegar em São João Batista, em Santa Catarina, eu cheguei em 1998, e eu morei primeiro em São João Batista. E lá a espiritualidade, começamos a fazer uma mediúnicazinha pequena, onde veio, e foi muito bom, né? Não só pela autenticidade, mas eu não conhecia ninguém lá, só tinha 2, 3 meses. A gente começou a fazer a mediúnica. Na primeira mediúnica veio um espírito de uma jovem de 14 anos que tinha sido acidentada violentamente em São João Batista. E ela veio dizer na psicografia, dando dados comprobatórios, de que ela não sofreu nada. Inclusive ela foi tirada antes do desencarne, antes da porrada, ela foi tirada do corpo. Tal o merecimento da moça. E pedia para a mãe dela, contudo, mãe, não gaste. A mãe dela tinha feito uma pequenina mansão dentro do cemitério. Sabe aquelas mansões dentro do cemitério? Com mármore, com pedra, com lápide, com isso, com aquilo, com nome, com um monte de coisa. E a menina dizendo, mãe, e a mãe dela queria morar no cemitério, porque não saía de lá todos os dias, até ficar de noite ela ficava no cemitério. Imaginem. E a filha estava sofrendo, estava super bem, não sofreu nada, mas estava sofrendo com o estado da mãe. O estado revoltoso da mãe estava fazendo um espírito que estava são ficar doente no mundo espiritual. Esse apego quando a gente tem, porque olha, se a gente conhece a reencarnação, está vendo os espíritos comprovando que a vida continua, a gente tem que ter o bom senso, que o bom senso está ligado à humildade. Falta de bom senso está ligada à falta de humildade. Quando eu tenho humildade que reflete o amor, reflete a evolução do espírito, mais ou menos eu penso assim, meu Deus, se está assim, se está com 70 e poucos anos, poxa, a gente deve estranhar quando a pessoa tem 20 anos, 15 anos, 14, até 50 anos é jovem, 60, 70, mas passou dos 77, 78, foi
é melhor que às vezes que a pessoa vá. Eu estou com duas irmãs que estão passando um processo com o pai, que, como diz o desenlace, que eu não gosto de chamar aquela palavra morte, porque para mim a morte não existe, está passando um processo, mas depois elas começaram a cair a ficha, porque elas frequentam aqui, a mãe já mandou psicografia. É verdade, ele está conversando com os nossos irmãos, ele já está vendo o meu irmão desencarnado, coisa que ele não acreditava, ele já recebe o pastor lá para vir fazer o trabalho. Tudo isso é uma bênção. Se você encarar isso como uma bênção, tudo vai mudar na tua vida. Porque você não vai mudar o que acontece, que Papai do Céu, que Deus, que a espiritualidade programou. Querer mudar isso é querer ser muito orgulhoso, é querer ser mais do que a própria criação. É querer estar acima da verdade, é querer estar acima das coisas. Então a mamãe vai melhorar. O papai está passando por um processo que a espiritualidade não permite que eu diga o que vai acontecer com ele. Mas o que vai acontecer é o que tem que acontecer de melhor. E não é para logo não, calma, porque tem pessoas que aceleram a morte, tem pessoas que acabam atrapalhando. Já ouviram falar da melhora da morte? Levanta a mão quem já ouviu falar. Sabe por que existe isso, aquela melhora toda? Para acalmar. Não foi assim com a mamãe? Ela está aqui hoje. Está aqui, está bem, está sorrindo, está mais jovem, ela disse. Ela disse que você tem que tirar uma foto, botar uma foto dela melhor do que aquela, viu? Você está usando uma foto dela aí. É que eu botei no meu celular. Ah, ela está dizendo aqui que viu a foto, mas escolhe outra, ela disse. Ela disse que essa está com um pouquinho de ruga, ela disse que não tem mais essa. Dona Terezinha? Agatha Terezinha. Isso, Agatha, é isso. Então, gente, o que é que vocês têm que perceber? Que não é do jeito que a gente forma. Porque tem pessoas, uma vez me convidaram para ir para o hospital aqui, para dar um passo para salvar a pessoa. Inclusive, ela trabalha aqui na casa, Dona Frésia, psicografou em espanhol, certa feita. E ela estava, trabalhadora da nossa casa, do passe, ela estava no hospital, e a guisa, todo mundo me pediu. Quando eu subi, eu já subi com vontade, né? Digo assim, eu vou dar aquele passe já. A subir com aquela vontade de... Eu digo, vou trazer ela de volta. A espiritualidade fez, meu filho, a gente quer lhe dizer uma coisa. Aí eu já fiquei assim, que foi? Você não vai dar passe nela, não. Você vai fazer alguma coisa, menos isso. Não use nada de... Só dedo expressivo. Para quem não sabe, expressivo são movimentos dispersos, né? Porque eu estava com vontade, era de... Como eu fiz com um cachorro em Recife. O cachorro estava morrendo, eu fui lá, a minha mulher sabe disso. E o cachorro começou a se levantar assim, porque minha vontade era tão grande, mas o cachorro ia ficar ruim, porque como é que ele ia ficar vivo, cheio dos órgãos amassados pelo carro? Então a gente às vezes não pensa. Eu vou levantar uma pessoa no cemitério como? Toda carcomida. Vai ser horrível, não vai dar certo. É a propriedade da lei divina. Opa, é assim, viu? Eu estou sendo sincero. Então, temos que ter essa propriedade, que tem gente que quer desencarnar a pessoa. Meu pai está sofrendo, tomara que ele fosse embora logo. Aí o pai fica, nem é para ir agora. Não, nem isso, nem aquilo de ficar assim, não, ele não vai. Também não. O equilíbrio é a prece sincera. É assim, meu Deus, minha mãe está ficando doente, mas agora eu entendi. É por causa do meu pai, ela, na verdade, emocionalmente, psiquicamente, ela está ficando doente. Meu pai está passando por aquilo. Os filhos não conhecem os pais. Os pais podem dizer que conhecem os filhos não conhecem os pais. A gente não sabe o que foi a vida da pessoa. Você vai saber o que é que seu pai fez com 15 anos para 16? Não sabe, mas o papai sabe, o papai do céu sabe e a pessoa sabe. E outra, e se papai pediu? Olha, eu quero ter uma insuficiência respiratória para pagar aquilo que eu fiz as pessoas ficarem sufocadas no final da minha vida, e está tudo programado, nem precisa pedir, às vezes está tudo na programação. Se eu fumei, eu vou ter esse problema, não precisa nem ser de outra vida. Fumei bastante, no final da minha vida, o que é que eu vou ter? Suficiência, vou ter problema. Se minha mãe já tinha problema de pulmão e minha família toda tem problema, aí é hereditário também, eu vou ter. As explicações são muitas, são milhares. Uma pergunta aqui da internet. Boa noite, irmão. Gostaríamos aqui em casa de saber o que a espiritualidade diz a respeito da adoração a imagens de santos e símbolos, como cruzes, textos, também a respeito da ligação entre a espiritualidade e o reiki. Não sei se é Campo Herê ou Herê Santa Catarina. Olha, não temos nada contra a questão de santo, de imagem e costura. Quando nós nascemos na igreja católica, né? Com 7 anos a gente foi expulso da primeira comunhão. Lá é catecismo, aqui é outro nome, é catequese. Muda de catecismo para catequese. Como a gente falava algumas coisinhas para o padre se irritava, né? Porque a gente perguntava, fazia muita pergunta difícil, segundo ele, né?
e comparações do evangelho e tal, já acho que é algum espírito que ia, não tem um melhor do que ninguém, era um espírito que vinha e já perguntava. Enfim, quando a gente foi para a igreja protestante, lá foi uma lavagem cerebral de 2 anos para dizer que todas as imagens de escultura era coisa do demônio, né? Lá também a gente foi expulso por causa de algumas perguntas sobre Caim e a família de Caim, onde tinha sido nascido. Tá. E aí, o que é que a gente percebeu nisso tudo? Que imagem de escultura, a minha mãe faz o texto de maio. Eu fui alguns anos a Recife, uns 5, 6 anos atrás, e ela estava com o texto de maio, era exatamente dia de maio, mês de maio. E ela estava lá e ela, coitada, triste, que só tinha uma senhorinha para fazer com ela aquele negócio que a santa fica em casa no mês de maio, sabe? Meu Deus, eu fui com a maior caridade ficar ali também com aquela senhora. Mas era tanta reza, tanta coisa, e eu ali em pé. Quando eu contei para minha esposa, por telefone, ela disse, não brinca, pai, coitado de ti. Eu disse, não, mas foi bom, porque eu fiz a caridade das duas, cantei, tinha até umas coisas que eu nem lembrava lá e tudo, fiquei com ela. Agora eu ia dizer, eu sou espírita, sou palestrante espírita, trabalho na mesa mediúnica, não posso ficar no texto de maio. Ah, conversa, isso é falta de caridade, isso é orgulho. E se ela acredita na santazinha lá, e é um símbolo que faz com que ela se ligue a isso, por que eu vou condenar isso? Porque eu vou ser melhor do que elas que estão com a santinha lá. Lógico, aqui a gente não tem santa. Teve gente que veio dizer que a gente cultua a irmã Lúcia, que era para arrancar isso daqui. Eu digo, olha, se você arrancar lá de Divaldo, que tem Joana de Ângelo, né? E de outras pessoas que tem Bezerra de Menezes, eu também arranco, porque não está fazendo mal nenhum. Ninguém aqui fica se benzendo na frente da irmã Lúcia, né? Fica cultuando ela. Agora temos que ser, isso se chama caridade e coerência. Não tenho nada contra, não. Eu não tenho, agora se alguns espíritos têm, não sei. Eu não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor. Quer dizer, para mim não serve aquela imagem, porque eu sei que é uma imagem. Mas se a pessoa acredita, é um símbolo. Que é isso? É um símbolo cultural. Eu vou de contra, olha, no Evangelho de Jesus já disse, né? Se a gente amar só aqueles que nos amam, ou os saduceus, ele dá aquele exemplo todo, meu Deus, o que é que nós seremos melhor do que eles? A gente só ajuda uma pessoa do nosso mesmo credo? Isso também é ser fariseu. Hoje, o Espiritismo, com todo respeito, se tem alguém aí escutando de federações, tenham muito cuidado. Eu, quando estava lendo essas psicografias do senhor Caibar Schutter, né, e que é uma linguagem realmente muito diferenciada de todos nós aqui, eu percebi que ele vem fazendo, inclusive ali nas entrelinhas, devíamos todos estudar, ele vem fazendo um alerta para o Espiritismo no Brasil e no mundo, né, dessas disputas, dessa despeita, dessa questão de falta do respeito. E nós também não temos que ter com as outras doutrinas. Porque o Evangelho de Jesus já nos concita a... Se a gente só se reúne ou só se ama e respeita aquele que é da mesma doutrina nossa, nós somos melhor do que ninguém. Não temos nada contra não. E nem deveria ter. Deveria respeitar, assim como a gente quer que as pessoas respeitem o nosso passe, respeitem a nossa água frutificada, respeitem a gente vir aqui. Só vamos ter respeito se nós respeitarmos os outros. Agora, quanto à espiritualidade através do reiki, eu concordo sim. Tem muito espírita que torce o nariz. Imaginem que os espíritos querem trazer a fluidoterapia, a energia, a bioenergia para ajudar pessoas não só ricas, mas pessoas que não vão procurar religião ou que estão assim, que estão assados. O reiki foi a melhor coisa que veio para isso. E tem sim, porque a minha esposa, antes de ser espírita, que ela era católica e namorava o espiritismo de longe, antes de me conhecer, ela disse que quando ia fazer a sua fisioterapia ou a sua masoterapia, ela disse que fazia uma oração e meio que, sem saber dar o passo, ela meio que já começava da cabeça para os pés. Era meio que um reiki também. Ela não conhecia os chakras, veio conhecer quando fez curso aqui de bioenergia e fisioterapia, que a nossa anda muito avançada, porque a gente já inclui os grupos de personalidade, junto com as energias naturais que cada grupo de personalidade, né, de inteligência já detém, mas, todavia, ela já os utilizava. O reiki é uma coisa maravilhosa. O reiki, o passe, a própria benzedeira, na falta de pessoas que não querem dispersar, porque muitos centros espíritas no país, nós temos aí, teve até aqui em Blumenau, não abracei a ele, que é o cientista Jacob Mello, teve aqui, eu pedi para que todo mundo fosse lá, né? Poucas pessoas foram, foi uma pena. Teve aí ele aplicou aí um trabalho, um seminário sobre o passe. Ele é um cientista do passe. Teve um livro pela federação, mas muita gente torce o nariz aí também. Por quê? Porque quer dar o passe de corrente, aquele passe. Não, Jesus curou com a veste. Curou. Jesus curou, rapaz. Você não é Jesus. Jesus curou até com cuspe, com a saliva lá no barro. Você não é Jesus, rapaz. Ah, mas Jesus disse que se a gente tiver a fé maior do que um grão de mostarda, a gente também podia curar. Sim, mas existe técnica. André Luiz veio Kardec, veio tudo. O próprio Allan Kardec era um magnetizador. Tem as técnicas, a própria benzedeira, desde a época das pitonisas, que já faziam isso, pega um galinho e vai benzendo a pessoa e é o catalisador.
Se o galho está murcho, opa, mas se não está, eu vou pegar o outro ainda. Quem foi para a benzedeira aqui, levanta a mão, por favor. Olha aí quantas pessoas, quanta gente, né? Foram para a benzedeira. Muita gente vai para o passe, quando o passe não resolve, depois vai para a benzedeira. Aí volta naquela casa espírita que só faz imposição de mãos, aí pergunta se está melhor. Estou, graças a Deus. Mas não foi o passe deles, foi a benzedeira que largou o dispersivo lá. Então eu cheguei lá nessa casa e apliquei dispersivo no hospital. E Dona Frésia veio desencarnar porque ela tinha que desencarnar. Era um espírito, porque quando o espírito vai embora antes de que a gente, é porque tem que ir, não tem que pagar tanta coisa não. Pede para morrer de tal situação, aproveitar tal situação, mas tem que estar do lado de lá e não do lado de cá. Porque o corpo não deixa de ser uma prisão para algumas pessoas. E para outras é uma escola. E para outras é um reformatório. E para outras é uma bênção porque faz o planeta evoluir. O porquê das drogas, qual a finalidade, o que pode acontecer? As drogas, o ópio, né, todos os alucinógenos de maneira geral, eles são criações humanas para nos distrair, para dar coragem. Hoje em dia existe uma corrente, veja quantas pessoas desencarnaram que fumavam maconha, ou que eram viciadas no crack, eram viciadas nisso, e eles também querem continuar se viciando. E eles só vão poder, só existe traficante porque tem pessoas que fumam. Se as pessoas pararem de fumar, não vai existir traficante. Quem sustenta o tráfico, a matança, as pessoas não param para pensar nisso. Ah, não, mas eu só tenho uma maconhazinha lá no meu trabalho, eu só dou uma cheiradinha. Não, tua cheiradinha precisa de uma pessoa para vender. Então, você contribui no processo, quando você desencarnar, você vai dizer assim, não, mas eu só era usuário. Não, você era um propiciador de existir o traficante, que existia a matança, que por trás disso tem um monte de coisa ruim, por trás de uma droga, por trás de um vício. Nós não olhamos o que tem por trás, o que... E quem tiver seus vícios, não se sinta mal aqui na nossa casa. Poxa, nunca mais eu vou voltar, Fizeram uma pergunta lá para me acabar. Não, que isso? Eu acho que é pra gente refletir. Ninguém aqui vai jogar pedra se você fuma, se você cheira. Não é da conta de ninguém, é da sua conta. A responsabilidade é sua. Nós temos aqui que vibrar positivamente. Aqui na nossa casa nós temos um lema de não preconceito de verdade. Aqui não existe ninguém com cor, com credo, com raça, com sexo. Não, nem gosto de falar aquela palavra que chama de homo não sei o quê, para mim que não existe. Existe um sexo, um espírito num corpo feminino, que é um espírito feminino, que ainda tem a toga feminina, está no corpo masculino, e um espírito com a toga masculina que está no corpo feminino, para resgatar, para sentir, para se sensibilizar, para não errar, para não estrupar, para sentir na pele como é difícil o sexo oposto. Os motivos são variados. Eu nunca vou esquecer de uma psicografia que eu só vejo no outro dia, me emocionei muito no outro dia quando vi a cena do pai entrando, da Natasha Vota Gomes, né? Ali foi muito, olha, é pura falta de conhecimento. Se uma pessoa vem com a linguagem daquela, com toda uma coisa daquela, trazer para nós esse conhecimento, veja como nós somos, e tem muitos preconceitos aqui que são culturais, arraigados à cultura que nós recebemos em casa, machista, seja ela. Agora, a questão da droga é uma questão muito grande. E o espiritismo tem ajudado muito, as igrejas protestantes também fazem a parte dela. Ah, porque tem pastor que é ladrão, não interessa. A gente está vendo como a gente gosta de arrumar defeito para não seguir nada? E os que não são? E os que estão fazendo um bom trabalho? Ninguém vê. Só viram os vândalos que estão quebrando, mas ninguém viu milhares de pessoas que estavam lá pacificamente. Mas os vândalos, pode ver, tudo que é ruim no nosso país tem mais. Em 2006 eu estava na Suíça, estava assistindo televisão. Tinha um programa, né? Dava para entender mais ou menos, o nosso alemão não estava igual hoje, mas eu me lembro que os programas são todos eles incentivando a cultura e o estudo. Disputas de respostas e perguntas quase que o dia todo. Tem a Sandra e a André que já estiveram na Suíça, né? É verdade ou não é, Sandra e André? São inclusive de origem suíça, por parte de pai, mas lá é o dia todo. Programas de culturais, programas elevativos, algumas novelas tem assim e tal, mas maioria, não vi nem ninguém lá dizendo, saiu sangue pelo rádio. Não, aqui é apologia ao que é ruim. Então a droga, a gente tem que combater. A droga é um vício que pode vir da outra vida também e que pode ser constituído e vai mudando. Aquelas pessoas da taverna que tomavam ainda suas canecas na taverna até viciados, elas foram mudando conforme a evolução de que ela vem para o corpo, o organismo fica pedindo alguma coisa para a muleta, na verdade, porque você não vai dançar mais, ou vai se expressar mais, ou vai... A droga não... é só uma ilusão, é igual placebo. A minha mulher estava com encefaleia, com dor de cabeça, uma dor de cabeça daquela de morrer, a dela é daquela triste,
E ela disse, aí eu disse, olha, eu tenho um remédio ali, que na época eu tinha uma égua no sítio, que a gente criava uma éguazinha. E eu disse, eu tenho um remédio ali que é para cavalo. Ela disse, me dá isso daí que eu quero isso daí. Peguei um tic-tac, sabe o que é tic-tac? Olha, é grande a baga, não tem problema. Tomou, daqui a 5, 10 minutos ela, que remédio maravilhoso. Ela acreditou no remédio. E se eu acredito na droga, naquele efeito, o primeiro quem faz é a cabeça. Então, André Luiz de Recife, agora até eu vou fazer uma conotação com isso. Então, o perispírito lá das moléculas, da radiação, da explosão, vai ter o que tem aqui dentro. Se eu sou mais superior, eu domino essas moléculas. Se eu sou inferior, eu me conecto com ela e fico doente. Boa tarde, Zé Araújo. Me esclareça exatamente o que são mensagens canalizadas. É real, confiável? De Belo Horizonte. Olha, as mensagens canalizadas, elas podem ser reais, mas podem ser também mistificação e pode ser um animismo também. Eu já vi algumas mensagens canalizadas dentro de casa espírita, de instituição, serem recadinhos psíquicos de uma pessoa que quer para os trabalhadores, ou para aquela massa, ou para aquele, né, conlúbio e discussão psíquica que ele tem e desarrumado. Mas existem também mensagens canalizadas. Pode existir. Mas para isso tem que haver um merecimento muito grande, tem que haver todo por trás. Aqui já houve mensagem canalizada, mas porque a pessoa necessitava, tinha merecimento e ia realmente ter, valia. Porque assim, se uma mensagem canalizada não tiver valia, para que ela vem então? Ela é supérflua? Se é supérflua, é algo que é criado pelas pessoas e por aquelas pessoas que querem criar aquilo. Por exemplo, muitas pessoas, eu soube que algumas pessoas falaram aí de que eu não devia dizer isso, que eu não queria ser médium, porque isso é uma oportunidade. Olha, isso é pieguismo, que eu aprendi com o Divaldo. Eu estou sendo sincero, porque eu gosto do Alamar, ele é autêntico. Ele é autêntico. É muito melhor a gente ficar perto de pessoas autênticas. Porque assim, eu não vou dizer para vocês que eu queria ser médium, que eu não queria mesmo. O que eu passei na adolescência, ninguém passou aqui. Vendo bebezinho no chão, vendo espírito, minha mãe batendo em mim, meu pai batendo, me chamando de louco, todo mundo fazendo assim na minha família por trás de mim. Ah, é? É tão bonito, né? E depois, é muita responsabilidade. Agora, a espiritualidade nos diz que nos quer como médium porque sofre menos intervenções. Tantas minhas, porque eu não quero isso, e tenho muitos defeitos. Agora, a vaidade, esse, graças a Deus, eu não tenho, porque eu nem me lembro que eu sou médium. Ai, meu Deus. Ai, Senhor, desculpe, perdão. Não cochile, porque o nome dele é Acordeu. Eu acho que ele está vindo porque o Jacob está na cidade. Tenho uma vontade enorme de dirigir, só que tenho um trauma, ou melhor, um medo muito grande. Será que conseguirei superá-lo? Sim, mas tem que fazer uma coisa, né? Não vai precisar fazer o que eu fiz com a minha mulher. Com a minha esposa, a gente morava, eu tinha um filhozinho, e ela disse, porque assim, eu acredito num sistema que os homens deviam pegar o mesmo sistema. O homem tem que fazer a mulher crescer, ser igual a ele ou maior do que ele. Aí a mulher gosta de homem seguro. O homem que é inseguro, mostrar ciúme, a mulher não pode ganhar mais, ela não pode dirigir, senão ela vai se sentir tal, ela pode me trair. Aí a mulher nem quer fazer nada disso, mas vai sentir curiosidade. Olha, isso eu faço isso naturalmente. A minha mulher sabe, viajei, já deixei ela com carro, com tudo, 15 dias, 20 dias, um mês, nunca pedi nada. Mas por que eu não vou cobrar nada? Ela mesma tem a consciência dela. E aí sim que a pessoa, quanto mais liberdade você dá às pessoas, menos elas erram. Isso é uma lei natural. Agora, eu fiz com que ela disse para ela, só entra nessa casa hoje, tranquei a casa, se você dirigir esse carro, senão você não entra. Tinha carteira há muitos anos, mas tinha trauma. Digo, não. E eu vou querer uma pessoa junto de mim que seja dependente? Vai que eu desencarno, que eu morro, como é que você vai fazer com minha filha? Não, você vai ser independente, vai ganhar seu dinheiro, vai crescer e pode até crescer mais do que eu. Eu só não tive essa sorte, sabe? Toda pessoa que foi para Santa Catarina, todo homem é sustentado pela mulher. Eu sou o único que não fui. Inclusive, eu tenho uma inveja disso, sabe? Tô brincando. Mas, realmente, eu não tive essa... Mas talvez agora ela está fazendo enfermagem, já está trabalhando no hospital, estágio, mais uns anos. Eu vou só escrever e tu vai me sustentar. Ela disse, vou. Eu disse, que bom, então, chegou a hora. 15 anos para mim, 15 anos para ela. Não é verdade? Eu tenho mais tempo de morar aqui na casa espírita, né? Já está com um colchão para cá, que mesmo eu já fico psicografando. Você perguntar, Zé, você tem inveja de quem? De quem tem tempo.
Queria eu ter tempo de me preparar mais para domingo que vem, já passar assim, vamos... Não, a gente tem se ajeitado aí, mas não temos tempo para isso não. Mas eu vou dizer o seguinte, existem essas mensagens canalizadas, mas é de ficar sempre... Eu fico com Kardec, o Livro dos Médiuns, né? E com João Batista, tem que primeiro provar se os espíritos são de Deus. Não ficar desconfiado, mas qual o propósito, qual o cunho da mensagem? O que ela traz? E qual é a valia dela para quem está recebendo? Porque sempre que faço uma oração antes de dormir, não consigo chegar ao final dela. Sempre durmo antes. É muito difícil para mim, às vezes, nem estou com sono, mas sempre que começo a orar, eu não me lembro de chegar ao final. Será que isso pode ter razão espiritual? Sim, tem. Inclusive tem pessoas que acontece isso aqui quando vem aqui. Vem para cá, ó, dia de domingo, a pessoa diz para mim, Zé, eu durmo de tarde antes de ir para a comunidade, tiro um cochilo, mas quando eu sento naquela cadeira já começa, ó. Quer dizer, não sei se a pessoa faz tão feio assim, né? É que eu sou muito exagerado mesmo, sou muito sincero. E tem uma explicação para isso, né? Quem já abriu a boca dentro de um carro, agora no inverno é ótimo testar isso. Uma pessoa abre a boca, todo mundo abre, levanta a mão isso aí. O bocejo, né? O bocejo, ele pode ver que ele tem um enigma, mas na verdade é muito bem explicado pela fluidoterapia e pelo magnetismo, né? Ele solta, inclusive, ali, ó, aquilo é magnético. Uma pessoa faz assim, ó, as outras fazem tudo. Contamina, né? Agora você imagine o irmãozinho, a irmãzinha que quer desviar você, não quer que vocês escutem essas coisas, né? Ele não pode entrar aqui, mas na verdade ele pode. Ele que não quer e não se sente bem, então ele fica lá na rua assim, ó. Aí você... Aí quando eu tô meio na vigília, meio acordado, meio dormindo, o que está se passando eu não escuto. Exatamente isso que eles querem. Por quê? Porque se eu fico meio a meio, eu nem estou no mundo espiritual, nem estou no mundo físico. Então aí eu não vou escutar. E se eu durmo de vez, aí eu posso até escutar em espírito aqui, ó. Agora, se eu não estou nem de vez, nem lá, nem cá, eu fico assim. Pode ver a pessoa que fica cochilando aqui, ela fica assim, ó. Isso é uma perturbação, sim, mas também pode ser, ó. Relaxou, o espírito relaxou, aí me dá uma tranquilidade. Também pode ser, isso tem várias explicações. O problema das pessoas pseudo-sábias dentro do espiritismo é que querem explicar tudo. E tem coisas que ainda vai ser melhor explicada pelos espíritos. Tudo é uma coisa, tudo é isso, tudo é aquilo. É pseudo-sabismo que vai fazendo divisões dentro do movimento espírita e vai cesseando, né? Daqui a pouco o espiritismo vai fazer a mesma coisa que os outros dogmas. Não, existe uma influência assim, e por isso que a pessoa, antes de dormir, antes de fazer uma oração, tem gente que assim, ó, eu vou ler. Tem gente que não pode ler, porque vai ler antes de dormir, ó. E tem gente que vai ler antes de dormir e não consegue mais dormir. Quer terminar um livro. Quando vê 4 horas da manhã, meu Deus! Então não é a mesma receita para todo mundo, né, gente? Então assim, quando você... Aí o que vai fazer? É um combate que tem que fazer aí. Tem que fazer um combate. Tem que dizer assim, não, hoje eu só durmo depois que eu fizer a oração. Eu vou lavar o rosto, eu vou fazer a oração em pé. Eu mesmo faço na janela da cozinha, não faço mais na sala não, porque houve uma época que eu fiz na sala assim, uma pessoa passou e disse, eu vi o senhor fazendo assim macumba. Hein? Ela achou que era para casa dela. Na época. Aí eu disse, meu Deus, vou fazer na cozinha. Eu faço a minha reflexão de Santo Agostinho, depois que eu li a questão 919, depois que Kardec pergunta qual é a melhor maneira de combater o mal e de fazer isso, aí ele responde um sábio da antiguidade, já vou disse, né? Conhece a ti mesmo, mas depois Santo Agostinho faz uma grande receita de o que ele fazia para se combater, e ali eu peguei esses anos todos e venho fazendo esses anos. Quando eu não faço, eu me sinto mal. Raramente eu não faço se eu estiver numa viagem de avião ali, né? Mesmo assim no avião, se eu me lembrar, eu faço, sabe? Olho para a janela e faço minha reflexão. Que é perguntar se hoje eu não disse alguma coisa que ofendi vocês, se de manhã eu fiz tudo que eu devia ter feito, se eu devia ter falado isso, se eu não ofendi o meu irmão. Então, a oração eu faço bem antes de dormir às vezes. Por quê? Porque se deixar para fazer no momento que você está muito cansado, você vai fazer meia boca. Ah, hoje vocês me perdoam, né? Graças a Deus, muito obrigado. Então vai dar certo. Eu acho que o Alamar já deve estar agoniado lá. Não, ele... Tá pedindo para segurar mais um pouquinho. Antes veio um recado que ele estava com um problema no Mica. É? Uhum. Vai lá, bichão. Vai comendo aí. Aqui tem uma rosca para você comer, viu, Lamar?
A minha mulher trouxe, mas você não vai comer da televisão, né? Só para informar, nós estamos com quase 35 mil computadores ligados, acessados aí a palestra, né? Opa, 35 mil pessoas, legal. E computadores, né? Pessoas devem ter mais. Tem né? mais, é. Também o médium Luiz Florencio Anton, Pictografia, de Salvador, Grupo Espírita Sheila, está assistindo e manda um abraço pro Zé. Ô, irmão Anton. Que é o Zé lá, ele está falando. É, né? O Zé de lá, então, o Zé Anton lá, um abraço fraterno, né? E as suas pinturas, já vi aí, inclusive, na Espanha, um vídeo fantástico, o vídeo, né, do irmão Anton, assim, né? Já soube que você teve em Blumenau, nunca realmente aconteceu da gente trazer você aqui, e mais um dia, quem sabe, nós vamos trazer aqui também, porque nós somos abertos, viu, irmão Anton? A gente leva, como é que se diz? Levamos um monte de, como é que se diz quando a pessoa diz coisa, palavra na sua boca, né? Um monte de coisa que dizem ao nosso respeito, mas é bom. Quanto mal falam mal da gente, mais a gente é conhecido. Um abraço fraterno aí, um beijo no coração aí, imitando, parafraseando aqui o irmão Hernani, que ele disse que é um beijo no coração de todos. Achei tão bonito isso, né? Olha aí, né? Isso é bom. A pessoa por estar no mundo espiritual, ele melhora, ele não continua o mesmo, ele melhora. Tem gente que diz, não, fulano ele é esculhambador, ele no mundo espiritual vai continuar sendo esculhambador. Não. Não. A pessoa melhora. Agora, se a pessoa quiser provar que é um espírito, aí ele vai ter que ser grosso para provar. Eu vou ter que falar coisa ruim, vou ter que esculhambar para provar para a pessoa. Não, então olha, com todo respeito, né? Então a gente vai ter que trabalhar numa linha mais pesada. Trazer coisa pesada, tem que trabalhar com a linha mais pesada, né? Então tomara, viu, Zé Anton, que você possa um dia na nossa casa vir aqui e desenhar o rosto dos filhos das pessoas que os filhos desencarnaram. Isso é legal na pintura mediúnica, como diz Clóvis Nunes, né? Estou aqui fazendo uma ideia que é do Clóvis Nunes, que é um dos maiores pesquisadores na área da mediunidade. Vai estar conosco aí no nosso fórum, Fórum Blue, né? Eu que sou assim um fã do Clóvis Nunes desde que uns 28 anos atrás, ele também é consultor do Fantástico, vocês já viram, né? Já discutiu com o Padre Guevedo no Fantástico. O Fantástico chama qualquer assunto, o assunto que houve do Museu dos Mortos na Itália, com como é? Schiaparini, e os Schiaparini foi feito também com o Clóvis Nunes. Ele vai estar aqui em setembro. E a psicografia, não vai ter psicografia em setembro, no final do mês, será no dia 15, né? No domingo, a psicografia pública, tá? Vai ser no domingo, porque vai ter lá cabe 1.400 pessoas o lugar. O lugar a gente não divulgou ainda, porque nós estamos acertando detalhes entre 2 lugares, tá? Não é que ninguém está escondendo do boicote, não, porque se boicotar, a gente vai para o meio da rua, fecha com a prefeitura e vai fazer de todo jeito fora. Não tem problema. E eu acho até uma tristeza, né? Porque o Alamar tinha advertido a gente que quem ia boicotar o nosso movimento não seria os católicos nem os crentes, seriam os espíritos, e é verdade mesmo. É triste dizer isso, mas faz 1 mês e meio que a gente vem sofrendo aí alguns boicotes, né? Então, como é que você pode se intitular espírita, cristão? Que tristeza, né? Dizer isso, mas é a verdade. Minha mulher pediu para eu não falar nada, mas já saiu. Eu e o Alamar temos um vazamento labial. As 2 perguntas são sobre sonho, então eu vou fazê-las seguidas, né? Apesar de serem de pessoas diferentes, mas já aproveita aí. Gostaria de saber por que sonho tanto com minha filha de 1 ano e 2 meses, a idade dela. E sonho muito com os meus desencarnados, e no sonho tenho consciência de que já estão em outro lugar. Será que de fato eu nesses momentos com eles, ou é apenas algo que está na minha cabeça, os chamados apenas sonhos? O que existe aí é um misto de palavras que as pessoas falam durante a criança quando é feto, e depois nós temos que ter encontros para remendar as coisas que nós falamos. Eu vou me valer de uma passagem de Divaldo, num congresso, que ele conta numa das suas palestras, que essa pessoa vivia agoniada, soube que Divaldo vinha ali, é fora do país, tá? Foi no estrangeiro, foi fora, foi na Alemanha, se não me engano, nos Estados Unidos, algum lugar, acho que foi nos Estados Unidos. Divaldo estava lá fazendo uma conferência, e disse que a pessoa já estava esperando, e aproveitou que Divaldo estava lá, e foi perguntar a questão de por que a filha não queria saber dela, a filha. A filhinha já estava com... agora sim, ele estava contando a história como foi, a filha não queria saber dela, o neném não queria saber dela de jeito nenhum, ficava no braço de todo mundo, mas quando ia pro dela chorava, ficava meio assim. Ela disse, meu Deus, como é que pode? Sofri tanto para ter essa criança, não sei o que lá, e a criança desse jeito. E ela disse que ficava aquilo, ficava até com ciúme, com um pouco de raiva. Eu estou contando a história ao sabor das nossas emoções que nós pegamos. A história pode ser um tanto diferente, tá? Para quem conhece em casa, já vou dizendo, né? Aplicando o anti-milindre, né? Então, eu sei que acho que não é bom ser sensitivo. A gente sente os pensamentos das pessoas, né? Isso não é legal, sabe? Eu queria ter uma barreira, né? E aí eu sei que
Chegaram com essa jovem senhora, perto de Divaldo. Divaldo, com sua mediunidade, Joana de Anjos falou para Divaldo que foi... Vê só, o Divaldo não podia saber da história, né? A moça ficou assim, ó, a história do parto, como é que foi. Na hora do parto, quando disseram que era uma menina, ela pegou e ficou triste. Porque sabe que erra as coisas, né? Ela estava esperando um menino e veio uma menina. E o espírito da pessoa já tinha sentido isso e sentiu na hora. Tá vendo você como a gente, quando está grávida ou quando está com um bebê, a gente acha que... Porque assim, ó, existem estudos que dizem que o espírito, inclusive isso é um estudo hoje, tem grandes pesquisadores como a Anete Guimarães, eu vi falando, e outros ali, Dr. Sérgio Felipe, entre outras pessoas, que falam que até os 4 anos nós somos espíritos velhos. É mais fácil uma criança de até 4 anos, tanto que também nos estudos do Ian Stevenson, entre o Dr. Hernando Guimarães Andrade e o Remendra Nath Banerjee, entre outros, também estudaram que até os 4 anos pode haver as lembranças, que passei só 5 anos no outro mundo espiritual, mas também pode haver que eu ainda sou um homem velho. Então eu tenho mais consciência de homem velho do que de criança. E depois dos 4 já vai havendo esquecimento. Vejam bem, que essa criança escutou a mãe já dando uma preferência que não queria ela, então já houve uma rejeição. Aí conta Divaldo na palestra que quando depois Divaldo voltou de novo, depois dos 3 anos, e ensinou o que ela tinha que fazer, e aí quando a menina estava fazendo 3 anos já estava querendo a mãe. Porque ela pediu desculpa, se encontrava com a menina no mundo espiritual. Nesse caso aí são encontros, e a mãe deve estar entendendo agora o que eu estou falando dessa história e vai tirar lições sobre isso. E a outra pergunta do sonho é? Sobre os entes queridos, né? Que a pessoa sonha com os desencarnados. E ela, no sonho, ela tem consciência de que já estão em outro lugar. Será que de fato ela nesses momentos ela está com eles ou é algo da cabeça dela, chamados apenas sonhos? Olha, não é coisa da cabeça dela. Agora existe o sonho provocado. O que é o sonho provocado? O sonho provocado é que eu desejo, eu quero tanto sonhar com aquela pessoa que desencarnou, que é o sonho provocado. Então eu provoco tanto que a espiritualidade diz, não, vamos levar essa pessoa, se não levar... E se às vezes a pessoa é levada, só que os sonhos são fragmentos. Eu recomendo todo mundo que está assistindo ler da questão 400 até a questão 412 do Livro dos Espíritos, que trata do sono e os sonhos. Muito interessante, tá? Porque lá vai fazendo já um compêndio de perguntas e respostas que Kardec faz através do sono e dos sonhos. Então, esses fragmentos do dia a dia, junto com a visita que a gente fez a papai, mamãe, titio, a qualquer pessoa, isso a gente traz lembranças de formas diferenciadas. Eu, quando sonho com minha avó, parece que ela está viva. Olha, faz tanto tempo que ela já se foi, e eu conversando com ela, e ela dando conselhos, assim, vó, você não vai comigo não? Aí até um ponto que ela fica dizendo, não posso, mas... Não posso. Ela diz, mas vó, por que não pode? Venha, você tem que vir. E ela dizendo, não posso. Mas lá no sonho ela deve estar dizendo, meu filho, eu estou desencarnada, não posso, estou aqui. Mas quando eu volto para o corpo, eu me lembro só que ela disse que não podia. Não é coisa da cabeça. Agora, eu posso provocar uma imaginação, mas mesmo assim, não é possível isso. Você provocar uma imaginação de um sonho. Não. Você pode imaginar uma vontade, mas aí teria que ter alguma imagem para você imaginar mais ainda. É mais fácil a gente imaginar quando está acordado, diante de toda a psicologia, né, de toda a filosofia que até hoje gosta, de que imaginar quando estiver dormindo. Não, dormindo houve um encontro. Agora eu posso imaginar muito mais do que aquilo quando eu voltar para o corpo. Não tem continuação do sonho que você quer? Quem já fez assim, sonhou e queria continuar e conseguiu continuar? Levanta a mão, ó. Isso aí é estatístico. Você sonhou e disse, meu Deus, eu quero continuar o sonho. E continua. Tem gente que não continua de jeito nenhum. Sabe por que não continua? Porque fica acordado. Como é que vai? Tem gente que já dorme e relaxa, tem gente que fica acordado. Eu quero. Aí não dorme, não vai. Não é? O dia ou o mês do nascimento influencia o tipo da minha personalidade ou o grupo do qual faço parte? Olha, eu não acredito não, porque, vamos supor, quem é que o bichinho lá, como é que é? Escorpião, levanta aí. Olha, eu estou vendo pessoas aqui que não tem nada assim a ver comigo, de personalidade. São bem diferentes, né? Pessoas diferentes. E como é que vai... Alguém nasceu no dia 17 aqui também? De quê? De novembro, então. Mesmo dia que eu nasci, né? Tá vendo você? Ela nasceu no mesmo dia aqui. Você nasceu que horas? É? Eu nasci de 9 horas. É? Então, você está vendo você? Isso não vai... Eu já peguei numa sala lá do Instituto de Evolução Humana, do qual eu faço parte, peguei pessoas do mesmo signo, são personalidades completamente opostas. Não é? E aí?
Eu não creio não, porque... eu creio no mapa astral. Isso sim. Uma vez a pessoa fez um mapa astral meu, eu fiquei assim, ó. Meu Deus, bateu tudo. Ali é um estudo. Ali existe sim influências magnéticas na Terra. Isso aí é um estudo fantástico. Agora, eu trabalhei com rádio e sei como é que é o negócio do signo. Pega 3 anos atrás que ninguém vai lembrar não. Você lê 3 anos atrás. Mas é assim, é assim. E o povo não está acreditando que a gente vai fazer isso. Aí eu extirpei o tal do signo do programa que eu fazia parte. Cortei, porque com signo eu não ia trabalhar. Não era verdadeiro. Pega o signo de 3 anos atrás aí, que o pessoal no Brasil, eu não lembro nem do mês passado, mas assim mesmo. Ok. Alamar, já podemos entrar? O pessoal quer ir embora, Alamar. Vamos lá. A última pergunta, então. Estou passando por muitas dificuldades há alguns meses no trabalho, no estudo e no emocional. Tem dias que desanimo muito e me pego chorando no meu trabalho. Tento fazer o melhor, mas não sinto que confio em mim. Na verdade, recebo muitas críticas por parte de uma pessoa que é superior a todas as outras. Eu sei que sou uma pessoa boa, sempre tento fazer o melhor a todos e ajudar. Não sei o que há de errado com a minha vida. Tem meses que não consigo nem comprar alimento. Gostaria de saber se é possível uma pessoa tão jovem ter que passar por tantas dificuldades sozinha e se isso leva tanto tempo para acabar. Estou muito triste e cansada. É uma pergunta feita pela internet. Olha, em primeiro lugar, a gente tem que ter cuidado com quem nós nos envolvemos, né? Diante do envolvimento que você teve, em época não muito remota, essas energias que você pegou com essa pessoa, a decisão de trabalhar nesse lugar, a falta de coragem de sair desse ambiente aí, é o que está fazendo todo esse cansaço. Eu vou dizer uma coisa para você, que minha avó dizia, e eu achava que era uma ignorância, mas eu vejo que é muito correto. É um ditado nosso, que eu acho que deve existir aqui também, lá no Nordeste, que todo mal traz um bem. Isso é uma grande verdade. O que é mal para nós naquele momento, sair daquele lugar, romper, porque enquanto a gente não rompe com certas coisas, o sofrimento ele não vai embora. Existem ciclos que tem que ser fechados, fechou o ciclo, a gente tem que ir para outro. E um serve de ponte para o outro. Essa coragem de não ir para aquela oportunidade, de não sair desse lugar aí, isso faz com que, pela dor, a gente tem que sair. Às vezes a dor empurra para a gente sair de um lugar para o outro. Então, isso vai passar, mas tem que ter vontade e fé e não se revoltar. Não adianta se revoltar, não adianta... Eu fico bem, faço oração quando eu vejo que estou sofrendo muito. Fico um pouquinho melhor, já esqueço já de tudo. É isso que precisa ter uma constância, porque a dor, ela vem para chamar a gente para alguma coisa que está errado, que precisa ser mudado, que precisa ser corrigido. Então, acho que o caminho é esse. Tá ok lá? Fazer oração? Tem que fazer? Rapaz, Então tá bom, vamos fazer então. Então vou tirar isso da frente de vocês, senão eu não vou ver vocês, né? Quer dizer, os espíritos veem, mas eu não vejo. Certo. Tem música? Só faço se tiver música. Brincadeira. Então vamos. O passe também. Então já vamos nos preparar para o passe, né? E vocês estão em casa também. Se quiser fechar os olhinhos, né? Pode fechar, confie, né? E vamos então todos aproveitar esse momento maravilhoso. Senhor, te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno do teu Evangelho de vida eterna, com alegria imensa no coração, de todos nós angariarmos as boas intuições, os conhecimentos e as respostas que a espiritualidade nos intui, nós tão pequenos e pobres ainda de conhecimento, necessitando do Cirineu Maior, que são os nossos guias espirituais. A eles também pedimos e rogamos forças para que possam nos sustentar, para que possa nos perdoar, nos compreender e nos ajudar. Nesse momento que os passistas posicionados, que essa energia, através da internet, das imagens, possa alcançar cada pessoa, cada lar, cada local, seja aqui no Brasil ou no exterior, levando esse manancial medicamentoso em forma de lenitivo moral, espiritual, consciencial e principalmente para o nosso emocional. As forças para um melhor trabalho profissional e pessoal. Também a saudade do ente querido que partiu.
que possa ser suprida nesse momento, com a possibilidade da foto, do amor, do abraço, e que Jesus, na sua infinita misericórdia, nos cubra com suas ricas bênçãos, hoje, nos tornando melhores do que ontem, e amanhã melhores do que hoje. Assim seja.